E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta, e hoje a gente vai falar sobre relações digitais de consumo. Eu tô aqui com um advogado, representante da Jovem Advocacia, um rapaz que sabe muito e vai ensinar a gente hoje aqui, doutor Leandro Kekuchi. Seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, doutor Rafael, obrigado pela produção, obrigado, Ive, tudo certinho. Vamos falar desse tema aí que é quente e relevante, por favor. Doutor Ive Lira, prazer te ver por aqui, tudo bem com você? Saudades. Você acha que eu tão jovem, tão moderna, não vou estar aqui para ouvir falar sobre relações digitais de consumo? Quero Sei, aprender. eu achei que... vamos aprender realmente eu e você, É, né? A gente até porque, a gente já tá na assim, idade que a gente aprende essas porra agora. vou fazer uma provocação logo de cara. Existe relação de consumo que não seja digital, que perpasse pela era digital? Se você perceber hoje, é cada vez mais escasso a gente pensar de qualquer efeito que não reverbere no mundo digital, mesmo nas relações de consumo. Então, por exemplo, quem aqui nunca efetuou uma compra e vai retirar no local? Ou quem aqui nunca chegou até o local físico para efetuar uma prestação de serviço, mas por intermédio de ofertas que foram feitas no ambiente digital? O que a gente consegue eximir da nossa vida cotidiana dos mundos das relações digitais, E né? digo mais, normalmente por intermédio. Por intermédio, Normalmente exatamente. por intermédio. Normalmente essas empresas atuam por intermédio e não fornecendo diretamente produto ou serviço. É interessante a gente Gostei falou disso também. quando a gente falou sobre as questões de Uber, relação de trabalho, né? Quem falou muito bem sobre isso foi semana retrasada Murilo, né? A gente falou Murilo falou do tema perfeito. do STF. Uhum. Mas antes eu queria aproveitar que o Leandro é um representante da Jovem Advocacia aqui pra gente poder falar, e a gente gosta muito, viu, Leandro, de receber aqui Que as bom. pessoas da Jovem Advocacia Isso é e bom. de falar para a Jovem Advocacia, até porque vocês hoje são de longe a maioria entre nós advogados, né? A Jovem Advocacia representa quase 50% da advocacia. Aqui na Bahia, acho que até é bem próximo disso. Em outros lugares do Brasil, o número está muito próximo disso aí também. E Não sabia. a gente quando traz os colegas aqui para vir falar, a gente sempre pede para falar sobre mercado. Sim. Justamente para poder o colega que está aqui, que tem experiência em determinado ramo, porque está falando com a gente sobre aquilo, Sim. olhar para a Jovem Advocacia e dizer, olha, como é que você começa nisso daqui? Isso aqui é bacana por isso aqui é tal. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente, porque você é da Jovem Advocacia e você vai dizer pra gente como é que isso começou. Eu queria primeiro lhe perguntar, Sim. quando você saiu da faculdade, na sua cabeça era advocacia, e é isso mesmo, ou você ainda estava meio, não sei se eu vou fazer concurso, tô pensando aqui, como é que foi? Tá, pra ser muito sincero, quando eu formei, a minha intenção não era atuar na área do direito. Não era nem uma área específica, era da área do direito. Então eu formei e Para enquanto entregar o diploma em casa. eu estava decepcionado um pouco com o que eu tinha visto, assim, a nível de mercado, mas uma decepção muito injusta, porque eu estava decepcionado com um modelo de mercado, quando na verdade o mercado é feito de vários modelos, né, de várias Você frentes, deve ter né. tido contato com alguma coisa que não foi muito legal e aquilo ali Mais ou te assustou, menos, né? mais ou menos. Não é tão preto no branco, porque não foi uma tipo assim, eu tive algumas experiências, né, então, tá, vou falar, assim, da trajetória, porque eu acho que responde a sua pergunta, Sim, bora, fica à e já vontade. gancha até com o tema de hoje, Vamos porque lá. acaba que deságua nisso também. Então vamos lá, eu quando formei, eu já tinha trabalhado em alguns escritórios antes, eu tinha, na verdade, trabalhado 6 meses no Ministério Público, atuando em favor de vítimas de violência doméstica, comunidade Uhum. LGBT, uma entidade pública daqui. E fiquei lá, foi importante porque foi um primeiro aprendizado. Eu não gostava de direito penal. A gente Então, até recebeu na rádio um projeto que a Faculdade de Direito da UFBA, junto com o Ministério Público, exato, eu já e bem. Foi lá exatamente, com mesmo a que eu professora trabalhei. Thaís Bandeira, não foi Thaís Bandeira? Acho que foi Thais Bandeira. Sim. Quem coordena lá, pelo menos na época que eu trabalhei, foi a promotora doutora Lívia. Né? Doutora Lívia de Lívia, Mello. maravilhosa. Incrível. Então, assim, foi uma experiência legal, no sentido de estou num lugar onde se gerencia processos. Estou num lugar novo, um lugar que eu nunca tive. Então, eu não tenho, apesar de ter parentes advogados, né, enfim, juristas, eu não tenho um contato direto
com o mundo da advocacia quando No eu seu entro cotidiano. na faculdade. Exato, Aham. exato. Isso foi algo Quando que eu você entra na adquiri faculdade. quando eu entrei na faculdade. Essa fala é importante. Sim, Porque assim, a gente vê que as meras cadeiras de práticas e os núcleos efetivamente tem que se questionar a implementação e essa aproximação do aluno com a com prática, a né? prática. Da real prática. Que nunca vai ser ensinada na faculdade, vamos ser honestos também. Acho que a real prática, a real, é cada um fazendo a si mesmo, sabe? Sua própria ideia de mercado e de atividade. Acho que a faculdade te dá os leques, as opções. Então você pode usar de uma coisa, combinar coisas, mas você nunca vai ter na faculdade a resposta para o mercado de trabalho, até porque eu acho que ninguém nunca tem essa resposta assim na vida, né? Na vida, no geral, Você assim. falando, você acabou de me dar ideia. Sabe aquela ideia de que a norma ela é criada num caráter abstrato? Sim, A sempre. educação também é criada num caráter Sempre. abstrato. E aí eu vejo, por exemplo, três exemplos de advocacia tão diferentes. Talvez eu, por ser a mais velhinha, tenha um modelo mais tradicionalzinho, assim, ainda não consigo sair muito da caixinha. Mas você e Rafael exercem duas advocacias tão diferentes que muito provavelmente vocês não aprenderam na faculdade. Não Não, mesmo. mas sua fala também teve importância, e aí, mesmo diante da intervenção de Leandro, porque é, pode ser que a gente nunca consiga realmente na faculdade passar a questão da realidade do mercado, como o Leandro falou. Concordo com você. Mas ao mesmo tempo, o objetivo tem que ser chegar o mais perto possível, Sim. né? Uhum. Abrir os Os núcleos de olhos. prática hoje, como funcionam, eles Sim. não chegam nem em pé, Nem nem arranha a estrutura do que é, de fato, você trabalhar no mercado jurídico. Eu lembro da minha experiência em núcleo. Rapaz, se eu disser que eu aprendi alguma coisa real no núcleo de prática jurídica na minha época, é mentira. Você É aprende a mentira. passar no AB. E você, É e bom. você, e você tem a oportunidade de aprender justamente estagiando. Sim. Aí você vai para o dia a dia real. Aí você toma uns tapas na Ver. cara, né? Principalmente na Sim. nossa época. Você já não pegou essa fase, mas na nossa época que não tinha processo eletrônico, o estagiário era uma figura importante no escritório. Sim. Para fazer diligência no fórum, Eu carregar peguei processo o para cima e para respingos baixo. disso aí. Você pegou o Mas finalzinho, né? sim. Pois é. Então, hoje em dia, a própria figura do estagiário é uma figura diferente. Ele Sim. tem um trabalho diferente do que era na nossa época. Colaboração é diferente, né? Exatamente. Mas vamos lá. Você estava no Ministério Público, gostou, foi legal, você viu ali alguma coisa em relação ao Bacana, processo. Sim, mas eu percebi que não era exatamente o que eu queria fazer, a área que eu queria atuar, então eu acabei tendo a oportunidade de ir para um estágio remunerado dessa vez. E aí sim, na verdade, antes dessa vez, eu fiquei uma semana em um escritório que me contratou, mas por questões de logística, de horário, me descontratou na mesma semana. Te Eu já tive descontratou? experiência. Então, Mas a experiência de ser foi, descontratado. foi muito engraçado. Passei uma semana recebendo treinamento na Hoje sexta-feira. é engraçado, né? Na época também foi. Foi Floquinho que falou ontem, né? Que Ariano Suassuna conta, né? Todo caos um dia depois vira caos, né? Sim. Tudo que é ruim Ah. de se passar é engraçado de se Mas contar. foi legal, foi interessante. Eu conheci conheci uma amiga hoje que foi quem Passou me- pela mesma experiência junto. Teve gente que teve amiga minha que passou pela mesma experiência Mas comigo. conte aí, vá, conte aí. pra Não, gente. então, eles contrataram 5 estagiários, alguma coisa assim. Acredito que para ocupar um pouco de pauta mesmo, para ser preposto. Tenho quase certeza que é isso. Era para ser preposto de um dos clientes dele em audiências e o nosso horário estava incompatível. Então, com uma semana, eles perceberam isso e me descontrataram. Eu e mais algumas pessoas saímos de lá e foi ótimo, porque depois disso é que eu fui para o escritório onde eu trabalhei de fato, por 2 anos, estagiário. Que é um escritório grande, trabalhista, regional, então tem uma abrangência aqui fora da Bahia. E foi no lugar Foi onde... mão na massa. Aí foi mão na massa. E massa é o nome mesmo, porque era processos de massa. Aí você passou a ter contato com a advocacia de verdade. Sim, de verdade. Por que de verdade? Porque eu não Bom, estava entre atuando aspas. de verdade. Ah, tá. Sim. Eu tava, tipo, tá, tudo bem. Na condição de estagiário, você tem algumas limitações. Mas até na prática, eu sentia que eu tava fazendo uma elaboração Frankenstein das coisas, porque era processo de massa, Corta e recorta. corta, recorta, e tá tudo bem. Não tô Você não reclamando, exerceu entendeu? o raciocínio jurídico. Mais ou menos. Então, eu não sabia nada de direito do trabalho. E eu entrei Tá. no escritório trabalhista. Então, eu não tinha pego ainda a cadeira de trabalho. Era um semestre antes de eu pegar direito do trabalho. Então, lá eu aprendi direito do trabalho.
Então, por exemplo, você raciocínio aprendeu, jurídico. olha, aqui você tem que contestar a Sim, multa perfeito. por não pagamento no prazo rescisório. Perfeito. Pronto, então o modelo é esse. Perfeito. O seu papel era enquadramento, né, do Perfeito, caso. exato. Então, a fazer essa análise e aplicar com É. que te forneciam de material. Informação. E assim, eu perguntava muito, né? Tipo, nessa época que eu não conhecia direito do trabalho, que eu precisava entender o que é que eu estava fazendo ali, eu perguntava bastante. Então, o escritório esse escritório principalmente, ele me deu uma visão muito macro das coisas. Se você me perguntar o que é que você mais aprendeu lá, é a visão macro do processo, é entender que um processo é feito de fases, de etapas, de atos, e isso eu não sabia porque eu trabalhava num órgão público, não mexe exatamente com o processo. Foi importante. Mas ainda assim eu me sentia entre DJ muitas fala aspas. muito isso, engraçado você falando, eu o já ouvi. macro, Não, de que a importância de você entender que são atos individualizados, Sim. concatenados, o processo. perfeito. Quando você começa a entender isso, e DJ sempre falava, pelo menos na época que eu já assisti um curso com ele, que era a indicação daquele livro de Capítulos de uma Sentença, de Cândido Dinamarco. Esse eu não li, não. Justamente para você ter essa noção de que o que você está falando. Mas continua. Não, mas é exatamente isso. O processo é feito de pequenos atos que estão em prol de um conjunto de objetivos. Então, o interesse do advogado da parte autora é o de que a parte autora consiga o deferimento daqueles pedidos. O interesse da parte ré é que a parte autora não consiga o deferimento daqueles pedidos, e isso é feito através de uma lógica que foi legislada e que é dividida em etapas. Isso eu aprendi nesse escritório. Nesse escritório é um escritório grande também, né? Então eu entendi o que é um fluxo de clientes, fluxo de prazos, fluxo de Sim, processos. você teve contato com um mercado, com um tipo de mercado que é muito relevante até Muito, hoje, que é a advocacia de massa, né? Sim, que é um contato assim que vem de baixo para cima, né? Então eu cheguei lá de muito baixo e fui enxergando como era o topo dessa advocacia de lá da última posição da cadeia. Sim. Foi ótimo. Assim, eu tenho muitas coisas a falar mal dos lugares que eu passei, muitas coisas a falar bem também, porque as experiências são duais, né? Então, Claro. das experiências a gente consegue tirar o que for melhor, mas a gente sabe que tem coisas ruins e tem coisas boas. Então, o que eu diria que é ruim lá também é que eu me sentia muito subaproveitado, já que eu fazia peças muito parecidas uma com a outra. Então, assim, fiquei lá, bateu a pandemia. Como eu tinha uma boa relação, assim, com todo mundo, os contratos foram suspensos, mas o meu e de uma outra estagiária ficou lá, então dei essa sorte também de na pandemia, perdão, de na pandemia conseguir esse Continuar trabalho, trabalhando, né? exato, estagiário. Então, assim, eu não ia ter nada, entendeu? Se eu parasse de trabalhar lá. Foi ótimo, foi uma experiência muito boa. E quando finalizou-se os 2 anos, eu migrei para um escritório boutique, né? Eu vou chamar de boutique, assim. Tá na moda isso. Uma outra né? lógica. Uma outra lógica, entendeu? Somos botiqueiros. Eu gosto. Eu prefiro, não vou mentir, assim. Pra eu trabalhar, no caso, entendeu? Claro que isso é perfil. Tem gente que prefere fazer tarefas muito parecidas e tem gente que prefere fazer tarefas muito diferentes todos os dias. Eu sou do tipo de pessoa que prefere fazer as coisas diferentes todo dia, entendeu? E nesse escritório foi isso. Porque nesse escritório eu comecei como estagiário trabalhista e formei. Aí eu respondo a sua pergunta. Quando você formou, onde é que você estava? Eu estava nesse escritório. No escritório Nesse momento você já tinha visto um mercado de serviço pro bono, digamos assim. Sim, Você já tinha visto um mercado de advocacia de massa e você já tinha visto um serviço de advocacia especializada. E perfeito. nesse momento, tendo visto isso tudo, você estava decepcionado. Rapaz, não é isso que eu quero, não. Eu já vi um monte de coisa aqui e não tô gostando de nada. Eu vou falar decepcionado, mas eu poderia usar outra palavra. Eu estava com uma visão limitada sobre as coisas, entendeu? Porque pra mim só existia aquilo pelo qual eu já tinha passado. Sim. Tem um traço comum em tudo isso aí, que em todas essas relações você era subordinado a alguém, né? Sempre. Você Sempre. não era a sua advocacia, você estava Sempre. trabalhando para alguém. Então Para talvez isso fosse uma trava na Sim, sua cabeça, né? Muito, muito. Hoje em dia, é como eu falei, são mercados e posições e momentos, então hoje eu não enxergo que eu estava errado ou que alguém estava errado ao me contratar como estagiário. Hoje eu enxergo que aquele foi o momento que eu precisava do estágio, precisavam de mim, uniu os interesses, as coisas Pronto, fluíram. foi útil para todo mundo. Foi bom. Vamos lá. Aí você, nesse momento aí que horas que você bateu o sino e falou com o advogado? Bom, aí entra na outra questão que eu ia falar, né? De que eu ia abandonar a área do direito. Isso.
Quando eu Fazer o quê? formei. Só curiosidade. Então, É porque eu sou fofoqueira. pode ficar à vontade. Eu Eu sou adoro curiosa. contar fofoca, adoro contar Ah, história. então a gente tá no papo Ô, certo. Micael, Tá a gente tudo tem certo. a gente tem uma sonora da rádio lá gravada. Vou mandar pra cá pra você botar também de vez em quando. Que Sim. o DJ pegou ela falando uma vez que ela falou assim: eu adoro a fofoca, adoro um fifizinho. É bom mesmo. Fofoca é informação. Não é? Diversão. É diversão. Informação com diversão. A gente justificando aqui, né? Mas enfim. Então, o que aconteceu? Eu escolhi o curso por uma questão de. Tá, o que aconteceu? Você precisa trabalhar. Por que você precisa trabalhar? Porque eu não nasci herdeiro nem rico. Não nasci com escritório, então eu precisava de uma área de trabalho para escolher. Dentre as áreas que me recomendavam era jornalismo, publicidade, direito. Eu escolhi direito, fui fazer direito. Só que eu tinha uma promessa muito para mim mesma do meu futuro que não correspondeu exatamente à realidade pós-formado, entendeu? Então, talvez a palavra decepção venha de uma quebra de uma expectativa também, Sim, não exatamente de uma sim. decepção, porque eu não fui decepcionado lá, entendeu? Então, houve uma quebra de expectativa minha quanto ao meu próprio futuro. E aí eu fui fazer o quê? Eu tava estagiando, eu tava trabalhando no shopping na época também para fazer um extra, assim, de ação de final de ano. Eu tava fazendo... pronto, aí eu fiz o Enem. Eu tava fazendo uma B, ao mesmo tempo fiz o Enem para conseguir uma vaga em letras, que era um curso que eu queria fazer, porque além de advogar, eu escrevo. Então eu já publiquei 2 livros de forma autônoma. Pô, que como massa. escritor. Como são os nomes dos livros? Circunferência e Mogno. São 2 livros que eu publiquei. O primeiro foi em 2021, justamente mais ou menos na fase final do meu curso. E o outro foi no ano passado, em 2024, que foi justamente na fase em que eu consegui uma liberdade, uma independência profissional. Tá tudo conectado, entendeu? Esses livros não falam de profissional, Sim, sim. mas esses livros são uma forma minha de me expressar, de contar Claro. histórias, de escrever, Sim. enfim. E aí, nessa época especificamente, como eu tô te dizendo, minha visão era muito limitada, então na minha cabeça, ou eu ia ter que escolher a área jurídica e viver uma vida muito sem graça na minha própria visão, ou eu ia ter que abandonar o mercado de trabalho para viver da minha paixão, que era letras, e eu tentei conciliar os dois, não deu certo. Eu comecei a faltar cada vez mais às aulas de letras, eu fiz 3 semestres lá na UFBA de letras e abandonei, porque eu percebi que eu poderia continuar exercendo a minha paixão, né, que é escrever, independentemente de Da estar faculdade, matriculado ou não, independentemente com o que eu trabalhar. Inclusive porque a área do direito, hoje em dia, digamos assim, puxa muito da minha criatividade de Óbvio. elaboração Textual, escrita, né? De textual. comunicação. Porque direito é Perfeito. comunicação. Antônio Gide Direito fala à comunicação. isso, né? Exatamente. Exatamente. Direito à comunicação. comunicação. Então, assim, eu estava limitado, porque na minha cabeça eu nunca tinha trabalhado só, e eu nunca seria capaz de trabalhar só, porque financeiramente falando, eu não tinha condições de me sustentar sem o trabalho que eu fazia para os outros. Logo, o meu dia útil, o meu tempo produtivo era muito mais dedicado aos outros do que a mim mesmo, e por isso, talvez essa quebra de expectativa que eu tive, sabe? Não sei se seria só uma decepção direta com ninguém. Não entendi. Você Sabe? chegou e falou, pô, é isso, é? Porra. Ó, Achei que era mais. circunferência veio da sua descoberta que a vida não é linear, né? Perfeitamente. Tá vendo? Eu nem li o livro. Mas é exatamente Temos isso. temos uma crítica literária. Tudo é aqui, Micael. cíclico, tudo é cíclico. Exatamente. E Tudo aí é cíclico. é o que. Por isso que agora eu entendo. Porque você acertadamente rebateu a palavra frustrado. Sim, Não, é quebra sim. da expectativa. Exato. Porque você tinha trilhado um caminho na sua vida e de uma hora para outra você fez assim, ó, direito Não- pode não ser vai rolar. tudo, tá bem, posso ser feliz, Sim. né? E aí, essa virada foi que horas? Porque você. Bom, Uma hora você falou, não, velho, vou advogar. Vou. Vou advogar nessa zorra. tá. Que horas isso aconteceu? Vamos lá. Quando eu formei, eu estava nesse escritório, onde eu estava trabalhando na área civil. Que delícia. hein? Eu adorei. Depende. Eu adorei. Teve um dia que eu estava no hospital, passando mal, e recebi a notícia de que eu ia ser migrado da área trabalhista para civil. E me deu um medo, mas depois de uma semana eu já tinha entendido que era uma decisão muito boa. Por quê? A área civil foi justamente o que destravou em mim a primeira barreira, que era a barreira da criatividade jurídica. Eu enxergava as coisas na lógica do direito processual do trabalho de massa. Eu não enxergava as coisas do dia a dia na lógica jurídica. Então, não enxergava um sistema de danos e de responsabilidades, por exemplo. Não enxergava que existe uma tríplice de ato, nexo e dano. E fato. Ato, fato, nexo, dano, enfim. Existem conceitinhos já
de caixinhas, assim, de muitos séculos, É inclusive, verdade. talvez de décadas e séculos, do direito, que eu não enxergava. Porque na minha cabeça só existia o direito processual do trabalho de massa. Então, a partir do momento em que eu migro de área para a área civil, a professora É aqui um sabe, mundo, né? é um mundo, é um planeta, é um universo. E aí, os processos vão refletindo isso. Porque eu olhava cada processo de escritório e entendia que, beleza, isso aqui não é a mesma coisa. Então, o que é isso aqui de fato? O que é que eu posso identificar de comum em todos esses processos? Aí foi que o interesse na advocacia foi começando, mas ainda assim, um interesse muito teórico. Na prática, eu ainda estava meio confuso sobre o que eu queria, tanto é que eu saí desse escritório, fui para um outro escritório trabalhista, que foi o escritório até um qual que eu presto serviço até hoje, tenho uma parceria com eles, assim, eu sou pautista de um dos clientes deles hoje em dia. É um escritório que me ensinou a fazer audiência. Era outro entrave meu, então, tipo assim, as audiências que eu fazia para esse escritório do Boutique eram online, mas eu tinha dores de cabeça fortíssima antes das audiências, porque eu era muito nervoso, eu não entendia o que eu tava fazendo, Sim, entendeu? claro. Eu não entendia, eu não Mas sabia. até você vencer o meio da audiência demora, viu, bicho? Não é rápido, não, é difícil mesmo. Nossa, eu ficava muito nervoso. E aí, essas audiências que eu comecei a fazer por, entre aspas, né, obrigação, já que eu estava trabalhando no escritório que exigia que eu fizesse essa audiência, foram audiências trabalhistas, então, assim, são audiências mais complexas e mais completas, que E exigem onde o mais processo é mais, acaba sendo mais decidido do que em outros na ramos. audiência, exatamente. É uma resposta do sim e do não que pode te dar 100 mil reais ou 0 reais. Exatamente. Então, assim, lá, nessas audiências é que eu comecei a ter já uma expertise assim, beleza, agora eu sei o processo trabalhista, agora eu sei o processo civil, agora eu sei fazer audiência. Depois de sair, eu ainda tentei migrar para a área de direito imobiliário, na busca, na verdade, de uma remuneração melhor. Então, eu estava tentando saber, assim, para onde é que eu iria se eu saísse desse escritório que eu estava. E pensei, por que não a área imobiliária? Mas foi uma péssima decisão, assim, não diria péssima, mas assim, do ponto de vista de gosto, eu entendi que não é minha área também, entendeu? Foi uma boa decisão, foi um bom Você escritório que eu experimentou entrei. muita Eu coisa. experimentei, sim, então. E queria ter experimentado mais, eu queria ter trabalhado em contributário. A vida A é a vida, circunferência. exatamente. A vida é circunferência. Eu peguei um processo de inventário essa semana, sem saber nada de direito de família, então assim, as coisas vão Nem aparecendo. sucessões? Básico. Mas o Ah, processo também já está meio caminho andado. Eu vou se precisar de alguma representar. coisa, estamos aí. Obrigado, agradeço. Agradeço, porque sinto que precisarei. Mas nessa hora você estava dentro do escritório, trabalhando pro escritório. Sim, E nesse como é que você momento falou assim, sim. rapaz, eu vou fazer essa porra sozinho. Foi no momento em que eu não estava conseguindo conciliar bem nada. Então, assim, eu não estava conciliando nem o escritório que eu estava prestando serviço e não estava conseguindo dar atenção devida aos meus clientes. Então, no mesmo dia eu perdi uma audiência de um cliente e não li o texto que o escritório tinha passado para ler e que todo mundo tem que falar Você por perdeu 5 como? minutos. Você não foi pra Não audiência? fui para audiência, porque simplesmente fugiu do meu controle. Era uma audiência online. Ah, Mas mesmo assim, meu cliente apareceu, eu não apareci. E aí, logo depois tinha reunião, eu Foi não tinha lido o demitido. texto. Aí que tá, eu me demiti no meio da reunião. Tipo assim, eu saí da reunião e aí uma pessoa que foi justamente quem falou comigo, né, quem negociou e quem me colocou para fazer a você entrevista, foi descontratado. eu meio que falei assim, olha, fulana, eu não tô conseguindo entregar para vocês o que eu prometi. Sabe quanto tempo eu tava nesse escritório? Um mês. Um mês. Com um mês, eu saltei totalmente de uma realidade para outra, porque foi um mês em que estourou um nicho de processos da área de direito do consumidor. E como eu já tinha levado alguns tapas na cara assim da vida, né, de não ter aceitado parcerias, ver amigo meu ganhando dinheiro que era para eu estar ganhando, porque eu recusei por perfeccionismo, por, sei lá, coisas egóicas assim, de não querer minha OAB atrelada a certos tipos de processo, a certos tipos de petição. Tudo isso ia me fechando as portas, e aí quando eu comecei a levar uns tapas, o que é um tapa? É recusar um processo e no dia seguinte fechar em acordo no processo. 4 mil reais. Eu devendo a meu pai e o processo na minha cara ali, eu recusando, por quê? Porque não tinha nem explicação de eu ter recusado, entendeu? Então, assim, minha lógica jurídica começou a partir daí. Quando eu comecei a enxergar, assim, um mínimo de expertise em mim e as oportunidades vindo. Do nada veio uma oportunidade de uma empresa de tecnologia que eu comecei a processar e, de repente, meu ganho de renda saltou 4 vezes em um mês.
5 vezes em 2 meses. Então, assim, eu tive que me demitir porque eu estava tendo que fazer uma escolha. Ou eu ia continuar me dedicando a um escritório que confiou em mim e que tinha interesse de me fazer crescer na área imobiliária. E como é que eu ia estar fazendo isso? Por questões teóricas, de estudo, de experiência, de prática, algo que era a médio e longo prazo. Ou eu tinha que escolher me aprofundar naquilo que estava dando certo para mim naquele momento. São escolhas, né? E eu escolhi a segunda opção, entendeu? Então, de onde é que veio esse... Parecia um pouco mais imediatista, mas também, deixa eu te dizer, é Sim. um segredo que não lhe contaram da advocacia. É 100% do tempo trocando a bicicleta com ela andando. Então não tem jeito não, velho. Exato. É uma escolha que... Advogar é isso aí, você vai... Ah, não, mas eu tenho um cliente hoje e amanhã não sei se você tem cliente não, irmão. É isso Sei. aí. Ô, Rafa, vou te dizer uma coisa. Com certeza, Ó, porra. Eu gosto, porra. Eu sou realizadíssimo. Pronto. Adoro viver nessa doideira. Ao mesmo tempo que eu fico encantada ouvindo um jovem advogado falando, eu que sou já uma advogada, uma velha advogada, mas eu também tive fases na advocacia. Eu tive fases de tentar me afastar começo muito próxima, começo advogada. Teve uma época que eu tomei pavor, me afasto totalmente da advocacia. E aí volto, mas volto, sabe assim? Não sei, vou fazer bico. E aí você vai se reinventando. Hoje, todo mundo pergunta assim, você é professora? Não, eu sou advogada que também dou aula. Então, assim, o meu perfil hoje é diferente. Eu acho que até Micaela estava dizendo assim, vocês mudaram. Porque a gente mudou também como profissional. Sim. A advocacia de Rafa também mudou muito o perfil. E você falou uma coisa, é verdade. A gente tem que continuar andando na bicicleta, né? Não dá pra esperar o momento, não. Não dá pra... Você tem uma escolha meio intuitiva. Que é o normal. O advogado, depois de 10 anos de carreira, ele percebe que a vida dele vai ser isso aí. Sim. É isso. Mas você intuitivamente fez uma escolha já, talvez... uma iluminação batendo na sua cabeça assim, velho, começa a experimentar essa porra, porque vai ser isso aí daqui pra frente. Até porque eu acho que quem não encara essa de dizer assim, hoje eu tenho X clientes e para o mês posso não ter nenhum. Sim, mas se você for parar, aí que você não vai ter mesmo. Exatamente. Mas... Se preocupe em conseguir sempre mais algum pezinho em algum lugar do que ficar se preocupando nos que você já tem. E aí você começa a perceber que um dia a coisa tá funcionando, né? Porque você tá em movimento. Sim. Não, eu quero que ele fale agora sobre isso. Porque você falou que chegou para você uma questão que estava explodindo na área do consumidor. Sim. É interessantíssimo que isso seja na área do consumidor, porque também é muito claro, e eu vou falar agora um pouco como professor. Sim. Não sou mais, mas fui durante 15 anos. E de encontrar os ex-alunos. Sim. E 80% deles começam a carreira dentro do sistema dos juizados. Perfeito. A gente a gente ouve muito essa fala aqui. Isso é uma tônica. Tá? Isso é fato. Tem um várias razões. em que você tem... Exatamente, você tem 1000 motivos. Né? Você pode falar 2 ou 3, você vai estar sendo injusto, porque existem vários que convergem para aquilo dali. Sim. No seu caso, caiu uma questão que era de consumidor. Sim. E o caminho natural, a menos que você seja impedido é que você vá para o juizado. Você não vai escolher a vara civil em sã consciência, né? Só se não tiver jeito. Sim. Isso chegou para você como? O que aconteceu que chegou para você? Você falou, pô, isso aqui parece que é um negócio bom. Ou era algo que você vinha acompanhando por rede social, por exemplo, e ficou sabendo que estava tendo um movimento? Como é que isso aconteceu? Eu não acompanhei, foi intuitivo, mas assim, antes de estourar com esse nicho especificamente, eu já vinha ajuizando algumas ações, e a minha primeira ação, na verdade, todas, foi uma ação minha contra uma rede social. Tipo, minha, que aconteceu? Eu fui banido injustamente. Foi banido? Tava tretando. O que foi que você fez? Não tava. Uma pessoa se passou Mentira, por que mim. isso é péssimo, isso é péssimo. O que foi que você fez? É descredibilizar não que eu não tenha feito, Me mas perdoe. não foi por nada que eu fiz, foi por algo que a outra pessoa fez. Alguém pegou minha foto, alguém não, foi um amigo meu que na brincadeira pegou minha foto, meu nome, e aí a rede social achou Amigo que que eu... virou ex, né? O pior é que é meu ex, acredite. Micaela está acabando de rir. É meu amigo que é meu ex, inclusive. Mas era seu atual na época, não, né? Não, Ah, já tá. era Então, ex. isso é uma vingança Fazer uma afetiva, resenha, né? Não, e é ex-namorado, não é ex-amigo, não. Eu tô ligada. Agora eu perguntei se era do decorrer da relação, que era brincadeira, que puta que eu pariu. Não, eu não tô falando, eu tô falando que você sabe que a vingança afetiva e digital é um dos Talvez grandes tenha formas de tido. violência hoje em dia, né? Não foi com violência, não. Foi brincando. Mas assim,
O Twitter, que foi a rede social. Ó, Aí, ó, tá vendo aí? Da O treta. Twitter, que foi a rede social que eu fui banido, identificou que a minha conta estava copiando a dele. Então a justificativa para o meu banimento foi que eu estava fraudando, que eu estava me passando por por outra por outra pessoa. pessoa, que eu estava gerando engajamento falso, criando contas. Então essa foi a justificativa para o Twitter fazer esse banimento em mim. Só que foi uma época em que, tipo assim, tava todo mundo isolado ainda da pandemia, eu tava em casa, eu precisava da minha rede social para ver o dia a dia das pessoas, então aquilo ali me irritou profundamente, entendeu? Aquilo ali não foi um dano básico para mim. Aquilo ali me tirou minha ferramenta de comunicação com as pessoas mais queridas que eu tinha, assim, acesso, amigos E num mesmo, momento familiares. horroroso, né? Num momento terrível, então... Sem esquecer que a gente tem uma grande discussão jurídica de fundo, que é o direito fundamental, o direito digital fundamental, né? Isonomia. É igualdade. As pessoas têm que ser tratadas de forma igual, a não ser quando elas cometem algum ato que as diferencie dos demais usuários. E aí sim, a rede social, a plataforma tem essa legitimidade, o poder, inclusive está nas políticas de privacidade, eles podem banir. Agora, a justificativa usada para me banir não estava correta. E todos os meus recursos estavam sendo ignorados pela plataforma. Então eu, ainda estagiário, consegui um amigo meu, que foi meu advogado, e ajuizou essa ação para mim. E eu consegui uma indenização, uma multa por descumprimento da obrigação judicial, que era de recuperar minha conta, além da recuperação da conta em si, que foi feita, apesar com atraso, foi feita. Então, a partir daquele momento, eu falei assim, bom, essa tese cola, porque não é uma tese errada, entendeu? A tese de enquadrar essas plataformas de serviços comerciais digitais em relações de consumo, para que seja julgado pelo juiz do consumidor e que incidam as obrigações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Essa foi uma tese que eu construí na base do ódio. Não uma tese. Mas foi. Foi na base do ódio mesmo, porque eu falava assim, eu quero recuperar minha conta. Eu preciso recuperar minha conta. Essa peça aqui vai ficar muito boa. Preciso que essa peça fique boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí é uma Sim, curiosidade jurídica. fique De à outro vontade. lado, quando você defende essa tese, porque é uma tese Sim. real, não veio de uma defesa na perspectiva de que se você é o detentor e titular dos seus dados, quando você fornece os seus dados para outra pessoa, porque eu não sei no caso específico da sua quebra, da sua da sua conta, do seu acesso, Sim. se você forneceu sua senha para outra pessoa, Não foi senha. Foi a foto que estava no meu perfil e meu nome. Ele tirou um print da foto no meu perfil e escreveu exatamente o mesmo nome do meu perfil. Então, quando ele postava, parecia que era eu, entendeu? Ele criou o perfil com a foto e o nome dele. Não, nem criou. Ele pegou o perfil dele Ah, o dele mesmo. e mudou o nome do perfil A e a foto. imagem do perfil. Então, quando ele tweetava, parecia que era eu. Quem tivesse menos atento ao arroba da conta e olhar aquele post ia pensar que sou eu. Então eu peguei, tirei um print e falei, gente, essa conta é um clone. E aí o que é que o Twitter fez? Me derrubou. Achando que era eu que estava clonando a conta dele. Surra. Foi assim que eu comecei a entender que existe uma lógica por trás disso. Qual a lógica? A lógica é, existe uma relação aí que a gente precisa enquadrar, que é a relação de consumo. E quem é que disse isso? Fui eu, não. Foi o STJ. O STJ, em 2010, julgou e falou: as relações digitais, embora não sejam remuneradas diretamente, é uma são relação de consumo. relação de consumo porque você fornece seus dados e você consome publicidade nessas plataformas. Claro. E vou lhe dizer mais, é uma relação de consumo com multiplicidade de sujeitos. Perfeito. Porque, assim, eu não tenho dúvida que as plataformas, né, as big techs, elas são fornecedoras no sentido de Sim. elas que, como é, CETIL, né? É CETIL? Elas Hospedam. Isso. Hospedam. Mas, assim, eu me lembro de já ter feito questionado, inclusive nessa mesa aqui, que estamos sentados agora, de que esses efeitos dessas relações consumeristas não são apenas exclusivas da Big Tech hospedeira. Perfeito. Mas, por exemplo, se eu sou um vendedor de cursos, Sim. inclusive cursos jurídicos, eu tenho responsabilidade jurídica Sim. sobre o que eu estou vendendo e sobre o serviço que eu estou ofertando ali. Sim. Todos da cadeia. Sim. Agora, Todos da pronto. cadeia. Todos da cadeia de consumo. Todo mundo responde. Rapaz, quer dizer que uma rede social pode ser responsabilizada Por um curso vendido. pelo golpe de um curso vendido de um golpista? Exatamente.
dentro da lógica da lei, sim. Óbvio. Porque você enquadra aquela rede social como um fornecedor. Você invoca os artigos que, se eu não me engano, são É os 12, verdade, 14, é. 18 do CDC, que vai falando sobre as responsabilidades e sobre Se você cada for fazer uma fornecedor. analogia, a rede social é a lógica, é a loja e o serviço é, sei lá, a televisão. O serviço Você pega a fábrica, a loja, a cadeia inteira, né? O serviço pode ser tantas coisas, porque assim, estamos falando de uma rede social. Estamos falando de um espaço de publicação. Então o serviço deles é esse. Eles hospedam, eles unificam em um lugar só uma comunicação. Esse é o serviço deles. Sim. Se a gente parar para analisar na raiz, assim, o serviço deles é esse. As redes sociais unificam discursos, imagens, vídeos, eles unificam fatos digitais. O que vem de desdobramento a partir daí vai ter isso como origem. Então a rede social responde. Se a gente pedir no processo, pode ter juiz que entenda que não responda. Ainda mais se for utilizado alguma tese sobre Aquela tese de excludente de entendeu? responsabilidade Perfeito. por ato de terceiro, de Mas que ele não cola, pode. mas não Inclusive, cola. a grande fundamentação é a liberdade de expressão. De que eles não têm como controlar o conteúdo de quem está se manifestando. Pois é, não dá. Entende? Perceba que Leandro nada em uma piscina cujo mar é a discussão da regulação das Big Techs. Né? Exatamente. Então ele está nadando numa piscina Exatamente. do dia a dia das pessoas, mas a grande discussão, o grande pano de fundo que se fala hoje em dia, e que a gente já tratou várias vezes também aqui lá na rádio, é essa questão de regulação, de liberdade de expressão, etc. Sim. Mas esse processo era seu, cara. Você foi o cara que você sofreu. Aí você ganhou quanto? Foi pouco. Foi R$500 de dano moral. Sim, R$1.000 de multa. É porque você ficou com raiva, você ficou com muita raiva do Twitter. Eu ia divulgar, inclusive, meu primeiro livro. Eu ia fazer uma divulgação por lá também. Então, assim, eu devo ter perdido dinheiro também, entendeu? Entendi. A gente não tá falando de um dano, assim, simples. A gente tá falando de uma pessoa que perdeu a rede social que mais usava, entendeu? Você perdeu o amor. Eu perdi você perdeu tudo, o Twitter. entendeu? Depois, bom, muita coisa ao mesmo tempo. o Twitter eu recuperei no processo. Com o processo, pelo Que horas menos. você fez o link de que isso era o mercado para você atuar? Na mesma hora, quando saiu o resultado do processo, falou, porra, é isso aqui? Não foi na mesma hora. Tá. Quando foi que isso aconteceu? Aí eu já volto de novo pro tempo, né? A gente fez um recorte, assim, desse passado. Mas vamos voltar, então, para o momento em que eu ajuizei essa primeira ação contra essa plataforma digital de aplicativo de entregas. Certo. Como é que funcionava? Chegou para você ou foi você procurou? Mim. Então, eu falei assim, bom, eu tô vendo aqui que se eu não me abrir, né? Não vai vir ninguém até mim falando assim, Leandro, aqui, ó, toma essa oportunidade perfeita. Então eu percebi que eu tinha que pegar os pequenos casos de meus amigos e familiares. Posso fazer só um recorte? Sim. Você sempre foi uma pessoa que gostasse desse mundo digital? Que tivesse intimidade com esse mundo digital? Há uns 15 anos atrás eu gostava bastante. Eu gostava de acompanhar lançamentos de celulares, essas coisas assim. Mas na época que esse mercado se abriu para você, não era uma época que você estava muito envolvido com esse mundo digital? Eu só era um usuário normal. Então, assim, eu não uso meu Instagram, por exemplo, para fins profissionais. Eu uso todas as minhas redes sociais. Ficou enlouquecido com a perda do Twitter. Entendeu? Porque mas é isso. Mas ele não era o Leandro advogado, ele era o Leandro usuário, né? Sim. Gente, isso mexe. Personalidade dele, né? Fala. Isso Um banimento é uma porrada segura. A palavra banimento. Você tá banido do espaço onde todo mundo pode ficar, menos você. Você não vai participar disso, tá banido. Um dia desse, eu já vou levar um cliente pra você. Eu senti, tem um restaurante que eu sei que eu era usuária, assim, consumidora. Eu devo ter mais de 30 anos consumindo nesse restaurante. E duas vezes chegou... 30 anos, eu nem vou dizer assim, eu não vou fazer, eu tenho responsabilidade civil, né? E um certo produto chegou 2 vezes estragado. E da última me chateei porque ele desconfiou que eu tava querendo dar o golpe. Eu falei, pô, não é. Eu não quero que você cancele tudo. Ele, eu vou estornar seu dia. Eu falei, não, você pode vir buscar o seu produto. Resultado, eu percebi que eu fui banida do canal de comunicação com o restaurante. Eu não consigo mais. Aí agora
Agora, quando eu quero fazer Isso é pedido. barraqueira, viu, Ivi? Agora, quando eu tenho que fazer pedido, Você tem que ser usuário de Twitter, fazer barraco no Twitter. Pronto. Quando eu tenho que fazer pedido, é meu esposo que tem que fazer o pedido Sim. pelo celular dele, porque Porque eles não descobriram ainda. Porque quando descobrirem, vão banir ele também. também vamos. Mas você percebe que isso impacta diretamente na sua vida. Pronto. Não é? Aí, É quando verdade, você é falou verdade, a palavra é verdade. banimento, me tocou, velho, porque eu tava comentando disso esse final de semana. Nem tinha doído ainda, doeu agora esse banimento. Pô, me doeu agora saber que eu fui banida. Ótimo, essa. Mudou a minha vida, assim. Cara, nesse agora sentido. eu tô extremamente curioso porque você falou aplicativo de entrega. Sim. Não precisa falar nome. Mas Certo. assim. O que foi que aconteceu? Não, veja, eu acho. Como assim? Tudo acontece nesses aplicativos. Não, mas É? veja, o ponto não é esse. O meu ponto é o seguinte. Eu já tomei toco de aplicativo de entrega várias Diga aí, vezes. conte aí, que eu adoro Eu fiz essa pedido, chegou lá, o pedido pela metade chegou. Ah, tá. E aí você vê, não é, pelo menos no meu caso, até porque eu não consumo, eu não como esse tipo de coisa mais há muito tempo. Mas, por exemplo, minhas filhas querem pedir fast Sim. food. Aí eu peço, e se eu pedir pela metade, o estresse não é que eu fui feito em besta no dinheiro, é porque minhas filhas ficam putas da vida e vão encher o meu saco com isso. É. A minha filha não vai encher o saco do aplicativo, vai encher o meu saco. Não, tá? e tipo assim, você vai ter que ir de novo, fazer o pedido, Pronto, esperar. Só que Aí veja, chegou de uma, não chegou da mas outra. veja, aí é que tá. Eu não sou um cara muito dos mais calmos, né? Eu não sou. Fico puto na hora. Mas eu nunca fiquei puto ao ponto de falar, porra, dessa vez eu vou meter uma ação no juizado contra esse aplicativo. É, eu também não. Primeiro, até pelo anoto. valor, É. né? E segundo, pelo o trabalho que ia me dar, eu falo, porra, velho. Essa energia, eu não quero essa energia. É. Aí minha dúvida, minha coisa, eu tô me mordendo por dentro pra saber. Esse primeiro caso que procurou você, que diabo foi que aconteceu pra esse cara chegar ao ponto de ele falar, velho, eu quero, Essa pergunta vou é pra pertinente. Mas frente. eu vou lhe dizer uma coisa porque que me incomoda, porque talvez eu contrate seus que serviços tinha que hoje. ser um B.O. Ah. Sério. Já gostei, mas enfim. Vamos lá. Isso depende, isso varia. Vamos ver, assim. Não, eu primeiro. quero esse primeiro. Esse eu quero primeiro. o primeiro. O primeiro caso foi de um parente meu que solicitou uma comida quando voltou do São João, Aham. na madrugada. E ele optou por não comer em nenhum outro lugar, porque ele sabia que ele tinha feito esse pedido. Então, conforme a madrugada ia passando, os estabelecimentos iam fechando. Sim. E esse pedido precisava ser entregue para ele comer. Ele tinha acabado de voltar de uma festa, estava cansado, com fome, e confiou na pontualidade que o aplicativo entregou para ele, que seria feita, enfim, que a entrega seria feita naquele horário. O horário foi passando e a entrega não foi feita. E o restaurante não respondia. Então, esse distanciamento entre o cliente e o fornecedor, essas falhas de atraso, de pedidos incompletos, de motorista que rouba o pedido, de todos os tipos de falha que você imaginar que impactem diretamente a vida de uma pessoa podem ser caracterizados como falha na prestação de Sim, serviço. Sem dúvida nenhuma. Você começou apostando na advocacia de êxito, na precificação? De êxito, eu não cobro o valor de entrada na maioria dos meus processos. Isso faz parte da minha estratégia de negócio, entendeu? Sabe? Tipo assim, eu quero deixar o mais acessível possível, no juizado mais fácil possível, para eu unir a acessibilidade do processo com a acessibilidade econômica, e aí tanto me incentivar a entrar com o processo de graça, quanto incentivar o cliente a me contratar e não deixar o caso para lá. Porque se eu fosse cobrar por cada caso desse de aplicativo de entrega, eu não tinha entrado com 10. Porque os casos eram muito bestas. Os valores envolvidos são baixos. Os valores são... Mas é que está. O valor envolvido não é o problema. Não, fala o valor envolvido na transação. Na transação, A ponto de você cobrar, exato. o cliente não vai entender porque ele tem que te pagar mais do que ele gastou na Mas plataforma para veja, entrar com a isso ação. às vezes é a malícia do fornecedor, sabia? Claro. Ou seja, de dizer assim, é tão pouco que a ninguém gente vai vai fazer isso e ninguém vai... Eu não vou ser Sim, é o responsabilizado. estímulo. Só que veja, alguém precisa ser responsabilizado por isso. Sim. Então, nessa história, a gente vai buscando o juridiquês, o raciocínio jurídico é isso. Quem é que está responsável por esse problema aqui? Quem é que pode responder por isso aqui? E aí eu fiquei refletindo, bom, eu vou processar o mercadinho da esquina, eu vou processar essa rede de lanches, ou eu vou processar o aplicativo de entregas, que é uma empresa Óbvio. só, uma empresa muito rica, uma empresa nova, de mercado novo. Menino, você tá raciocinando já. Você vê como passar da área trabalhista para a área civil mudou a vida dele. Porque eu digo que o civilista, a gente pensa, a nossa pupila é um cifrão, porque a gente pensa na grana. É isso verdade. Quem é que tem uma responsabilidade patrimonial, um laço patrimonial que possa Garantir essa garantir a execução. satisfação do crédito? Perfeito. Aí É que no é- final das contas é sobre a atividade jurisdicional. Exatamente. Tudo bem, é sobre dinheiro. Mas no final a gente tá falando assim, ó, quem é que é mais fácil de cumprir isso aqui?
Ambas respondem. Ambas respondem solidariamente, inclusive. Você pode ter a faculdade de escolher quem você vai processar. A questão é o que acontece muito em outras áreas do direito, e no próprio direito do consumidor também acontece algumas vezes, que ao ganhar e não levar, você precisa ter uma idoneidade financeira do réu que lhe garanta que o seu cliente vai receber o que lhe é devido. Não é nada você ganhar, chegar lá e o réu é uma empresa insolvente, não vai pagar. Então, a escolha, eu acho isso... essa parte do direito do consumidor é sensacional. Sim, a ideia da solidariedade, eu acho... É massa. É a mola, talvez, não vou dizer do direito do consumidor em si, mas da porta jurisdicional que é o direito do consumidor. Porque quando você coloca a solidariedade ali dentro, você praticamente garante o recebimento ao final. Sim. Porque você coloca na cadeia tanta gente que alguém vai pagar. Sim. Exatamente. Ah, mas eu já tive uma vez que eu não recebi. Pois é, irmão, você tem que ser muito azarado. No direito do consumidor é difícil você não conseguir a satisfação na execução. É difícil. Sim, verdade. Tá? Você vai ver, em juizado civil, você vê o tempo inteiro. Mas no juizado do consumidor é difícil. É mais difícil. É difícil. Ainda mais quando você pensa com estratégia, como você falou. Eu vou colocar aqui quem eu acho que tem a melhor condição de ser de satisfazer a obrigação que o juiz vai colocar. Mas vamos lá. Aí você entrou. Rafa, eu tô consulta, que eu tô agoniada com isso, que é uma coisa que me incomoda. Não sei se vocês já passaram por isso. Quantas vezes vocês fazem compra pela internet e aí você agenda uma entrega e eles não garantem que é no horário comercial? Vocês já receberam ligação de entregador dessas empresas de intermediação, 9 da noite, tô chegando na sua casa, esteja em casa. Eu falei, peraí, quem te deu a autorização para você me ligar? Pra gente conversar tete a tete. E eu já recebi ligação dizendo assim, então vou dizer que sua compra foi entregue e você confia em mim para segunda-feira eu te entregar, se você não quer receber agora. Você sabe qual é o grande... Esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui. Eu acho que Leandro já vislumbrou isso nessa atuação dele, só pela fala dele de como ele formatou o produto dele. Sim. Né? A localização dessas empresas de tecnologia como intermediárias de absolutamente tudo. Sim. Tiram dela, Murilo falou isso lá, tiram dela a responsabilidade que é natural do sistema capitalista. O cara não quer ter responsabilidade por nada. Perfeito. Não, mas veja, eu não posso ser processado porque eu não sou o cara que faz o negócio, eu sou intermedio. Sim, veja, eu não posso ser responsabilizado pelo acidente porque eu não sou o cara que dirige o carro, eu sou intermedio. Uhum. Veja, eu não posso. E aí você verdade. pega todas as responsabilidades, bota pra fora e você tem uma E empresa no final que ninguém é acontece na cabeça deles. responsabilizado. Tem que ter responsabilidade por porra nenhuma. Sim. Esse é o grande objetivo deles, na verdade. Você se colocar em um lugar jurídico tal que você não é responsável por nada. Nada. Não, Você tem um terceiro responsável. Você falou do entregador. Hoje os marketplaces, essas empresas de compras, sites de compra aplicativos, a relação, inclusive com as pessoas que entregam, também é de terceirização. Sim. Então esse cara que está entregando, ele é um autônomo, que ele tem um Exato. contrato com aquela empresa tal, que ele vai entregar aquilo ali, ele recebe por entrega. Então ela se coloca de novo numa situação de, se o cara ligou, o problema é dele. Eu não tenho nada com isso. Como é que ele teve acesso aos meus dados? Essa empresa que passou. Com certeza. E aí é a responsabilidade. Mas aí entra, se você ficasse puto ao ponto de processar, se é processar o entregador ou se é a grande empresa? Não, a grande empresa. Aí é que tá a coisa. Aí é que tá o pulo do gato. O mercado assim, existente, ele só existe por isso. E eu vou te trazer um ponto de vista ainda mais, digamos assim, vamos afunilar isso aí que você tá falando. As empresas... Vamos fazer uma comparação. Daqui não, 30 anos atrás, qual era a empresa que tinha mais de 200 milhões de usuários? Mas vem cá, rapidinho. Entendeu? Não, acho que só a Microsoft. Você entende o que eu quero dizer? Não, acho que 30 anos não tinha Microsoft. Tinha. Não, eu tô falando isso assim como um exemplo. Não, mas 200 milhões não, acho que nem isso. É assim, nenhuma empresa tinha isso. As redes sociais, talvez a chinesa. as plataformas... Talvez algum vendedor de alguma coisa na China, talvez. Isso é verdade. Mas é isso, assim, essas plataformas isolam o consumidor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Como assim isolam? Isolam. Quando você fala para mim, Léo, o fornecedor é informal, o aplicativo não responde, a empresa... Verdade, a dificuldade de comunicação. Você está isolado. Uhum. São robôs que estão falando por empresas. Por sistema, né? Entendeu? Um dia eu perguntei, vem cá, esse sistema é muito inteligente. Não tem ninguém pra...
A facilidade deles, né? Então, assim, você fica meio que encurralado mesmo pra achar que não tem saída. E aí você tem que fazer essa análise que eu te falei. Tá, se eu tô aqui isolado, se tem entregador, loja e empresa intermediária nesse meio desse jogo aí, nessa falha da prestação de serviço, de um atraso, tem 3 responsáveis. Quem é que eu vou processar? Eu, Leandro, prefiro processar quem tem mais dinheiro e quem tem mais demandas. Menino inteligente. E- Uma coisa. E não é isso. O que eu quero dizer com isso tudo existe um claro distanciamento entre fornecedor e consumidor hoje em dia. Então, se você está usando o Instagram, você está usando a rede social de Mark Zuckerberg. Você Sim. conhece ele? Não, mas você está usando o serviço dele. E não só você, mas você que mora aqui na Bahia, você que mora no Rio, você que mora em Manaus, você que mora na Tailândia, você que mora na China, você que mora... Então, assim, essas redes sociais possuem concentração de fornecedores, né? De responsabilização, vamos dizer assim. Concentração que eu diga de imagem mesmo, né? De você responsabilizar aquela pessoa. É tão isolado, é tão distante de você, que você não está consumindo um serviço que é operado por uma pessoa. É um serviço que já está totalmente automatizado. E aí, quem é que responde isso, entendeu? Quem é que responde por essas falhas, inclusive as sistêmicas, né? As falhas de segurança dos Sim, aplicativos, sim. falhas que não são objetivamente um ato de alguém, mas que são falhas mesmo da prestação de serviço. Quem é que responde isso tudo, entendeu? Então, essa visão de mercado que eu fui construindo foi a partir disso. Bom, alguém tem que responder. E aí eu fiz esse primeiro processo. Deu certo. Deu certo, só que deu certo através de um acordo. E aí eu juizei mais 3 ações contra essa empresa. E veio de onde essas 3 ações? Também Quem amigos? teve problema, Ou Você você... começou a tuitar? também. Não, twittar não, porque não, Tô eu advogando tentei nessa deixar... área. Como você deixou isso claro? Pronto, essa é uma questão. Porque eu não podia deixar totalmente claro, já que a empresa estava com política de acordos. E outro detalhe. Então não vamos podia deixar isso esquecer estourar, É, entendeu? As Estratégia, normas verdade. éticas de publicidade Exatamente, da entendeu? carreira. Eu não podia ficar Que essa é uma postando, discussão da entendeu? jovem advocacia Sim. muito forte, né? E que eu morro de medo. Então, assim, eu não ficava postando, sabe? Essas Foi coisas que assim, caiu a gente nós, vem... olha. Eu deixei, Absurdo por isso. alguns meses, eu deixei muito no off isso aí, entendeu? Então era aquela captação de boca a boca. Eu chegava assim, ó, você já teve problema de aplicativo? Você já teve esse problema? Já aconteceu isso aqui com você? Me mostra aí. Aí a pessoa abriu o aplicativo e aí outro pulo do gato. Hoje em dia tá tudo registrado, gente. É verdade. Antigamente Fica você tudo ia ali, na o histórico loja, tá tudo tá ali. tudo ali, gente. As provas estão na palma de sua mão. Hoje em dia você resolve o processo na mesa de um bar com um amigo. Você olha para o amigo fala, amigo, quero processar, me mostra aí, mostrei, tirei print, mandei, acabou. Você já tem um processo pronto, você não precisa nem sair da sua cadeira, você não precisa nem parar de tomar uma cerveja. Você começou a prospectar apenas contra esse aplicativo de entrega? Ou você, nesse momento, já começou a ampliar o horizonte? Eu tinha alguns poucos processos de outras áreas, mas era dentro desse universo do direito do consumidor. Sim. Um ou outro, assim, que fugia, então, um processo civil de procedimento comum que eu peguei para um tio meu, sabe, uma coisa ou outra, assim, Sim. mas o meu padrão era juizado especial do consumidor para amigos. Era problema de celular, problema disso, problema daquilo, até que, quando isso aí estourou, eu consegui um volume expressivo de processo e, por consequência, conheci um volume expressivo de novas pessoas que se tornaram meus clientes. Então, Uhum. E aí vai uma rede. e aí vira. Aí eu não É sozinho. comecei. Ó, eu vou É. fixar o telefone, Leandro, na minha aba de celular dos aplicativos Então manda ouvir de isso, né? compras. Porque quando tiver assim, ó, aconteceu qualquer problema com a entrega, peraí. Leandro, print. Só liga pros meus Final de olhos. semana você deve trabalhar mais, né? Porque as pessoas pedem mais. Antes era assim, Entrega. Eu ia pros aniversários e eu saía com 6 processos, pô. Eu ia pensando em descansar Porque e falava, a quem já cerveja que teve não isso, quem chegou já teve aqui. gelada, Não, É não a digo pizza, é o bolo que não foi entregue. Não falo do aniversário em si. Eu falo porque eu chegava perguntando, e você já teve problema com tal aplicativo? Você entende como eu chegava? Eu já chegava Deus. assim. Ó, sabe Agora eu vou ligar pra Leandro. Sabe quem fala muito isso? Ah. Já teve aqui nessa bancada, Rafael Cândia. É verdade. Ele na mentoria dele para jovens advogados, um dos pilares do que ele fala é você tem que dizer que você é advogado em todo canto que você Todos os estiver. lugares, pra todo mundo. Você tem que tatuar sou advogado na sua testa e as pessoas têm que saber que você é e que você resolve problemas. Eu concordo com ele. Porque é assim que funciona. E pro jovem advogado isso é o fundamental. Tem que ser 3 Se vezes não for mais assim, não isso. acontece, né? E é isso. Então, não aconteceu, entendeu? Aí é que está.
E você Aconteceu. advoga sim. sozinho? Hoje, desde então, desde essa época que esse aplicativo me rendeu um volume expressivo de processos e que eu estava, né, capengando com as minhas outras obrigações, eu falei assim, ó, bom, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui. E aí abri mão do meu trabalho no escritório que eu estava para poder me dedicar exclusivamente a essa área de atuação autônoma, né? Mas Quando você tem começou a ter parceiros ou volume- você advoga sozinho? Com parceiros, mas eu trabalho prioritariamente sozinho. Mas tenho parceiros. E você faz gestão Faço processual, tudo sozinho. Isso aí é tudo eu. contábil, tudo É o sozinho. eu escritório. Não, contábil não. É o meu Contábil, escritório. eu contratei uma equipe agora de contabilidade que vai gerenciar toda essa questão contábil aí, porque eu precisava, enfim, deixar tudo regularizado mesmo, Sim, entendeu? claro. Mas questão assim, ó, administração de prazos, administração de tarefas, comunicação cliente, execução de tarefas, elaboração de petição, tudo eu. Eu venho fazendo isso sozinho porque dá para fazer mais em menos tempo hoje em dia, entendeu? Você consegue, com Sem dúvida. essa rapidez na comunicação, rapidez na obtenção de provas, fluidez processual, porque é tudo 100% digital, é gratuito. Quando você vai ver, você pega um caso no dia seguinte está ajuizado, um mês depois tem audiência, 2 meses depois já a execução acabou o processo. Então eu não tomo meu tempo, assim, com cada um dos meus processos, sabe? Não são audiências presenciais, eu faço tudo de casa. Veja, a advocacia hoje é 100% digitalizada, incluindo as audiências, te dá um ganho logístico absurdo. Incrível. Então você precisa hoje, uma pessoa em 1 hora, Ela hoje, faz muito mais faz 3, 4, 5 vezes mais do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Perfeito. Então isso é um fato. Isso É um fato que eu incorporei, entendeu? Isso. Agora, Mas- eu vou te dizer uma coisa. Ele só tem essa noção porque ele perpassou pela advocacia de massa. Sim, Que é totalmente. essa advocacia que Você ela enxerga, te né? Você prepara enxerga- para você essa enxerga esteiras, produção né? em Você cadeia. enxerga Sim, esteiras de exatamente, serviço, né? porque, por exemplo, sim, é concordo totalmente 100%. diferente. Ele tem uma advocacia unipessoal, né? E que é muito que a gente acha que é advocacia boutique. Mas a advocacia boutique, se você for levar ao pé da letra, você não produz, velho. Exato. Porque a exato. pessoalidade é um problema. Todo cliente quer falar com você. Mas Perfeito. veja, você Todo chega- cliente É. quer que você tenha. Tem semanas que eu digo assim, ó. Eu tava falando isso hoje. Pra minha sócia, foi assim, ó, semana que vem, minha agenda tá bloqueada, velho. Porque o que eu tenho de reunião essa semana, É eu não barreira. produzo. Sim. Mas veja, Sim. a junção, uma advocacia de massa que sempre existiu para réu, desde que o mundo é mundo, juntado com a advocacia de autor, quando uma começou a conversar com Perfeito. a outra, veio uma advocacia, que a gente já falou sobre isso, advocacia de massa de autor. Eu consigo entender agora o que ele falou. Isso é verdade. É isso que é o mercado, e a gente conhece muita verdade. gente que faz isso aqui. É verdade. Inclusive, estamos lá na rádio, a partir de segunda-feira, dia 11, a gente começa uma sequência de programas que a gente vai falar sobre advocacia predatória, e a advocacia de autor de massa entra muito nesse contexto, Sim. porque é acusada de ser predatória, Ah. apesar de não ser. Inclusive, eu fui acusado É. muitas vezes nas Aí. defesas dessas Pronto. Sério? Mas é o Muitas. Já argumento fiz deles, audiência né, de hoje. instrução para dar, digamos assim, satisfação sobre essas questões, entendeu? Mas nunca foi reconhecido nenhuma prática de má-fé e nem de advocacia de predatória. E O argumento é sólido, gente. Exatamente. Está de massa porque tem muitos usuários do mesmo serviço e o serviço está permeado E por por falhas. que o advogado que faz massa de réu não é Pois é, advocacia predatória também? Então, essa conversa nunca colou pra mim. E a advocacia Sim. predatória, acabei de ler o livro de Didier esses dias, né? A advocacia predatória ela tem que estar calcada em fraude, não tem jeito. Se não é fraude, não pode falar em Sim. predatória e acabou a conversa. Sim, exato. Tá? Hoje, Exato. a gente tem colegas, Leandro, que Perfeito, são bem na concordo. sua pegada, que fazem advocacia de massa, por exemplo, previdenciária de autor. Sim. São colegas que têm hoje setores de atendimento ao cliente que são maiores do que os setores jurídicos de produção de peça, por exemplo. Porque ele Uhum. precisa dar atendimento. Sim, manutenção. Fazer de peça atendimento, sim. é outra Fazer coisa peça hoje em menor. dia, É muito menor, com a né? inteligência artificial, inclusive, fazer peça hoje em Tá dia tudo mais tranquilo, né? tá mais tranquilo, entendeu? A Mas vamos petição. lá. Você começou a ter volume. Sim. Você ficou na moita porque o pessoal estava fazendo acordo, você não queria que aquilo explodisse Estourasse, para sim. concorrência. Perfeito. Quando você começou a ter volume, eles Sim. continuaram na toada de fazer acordo ou eles resolveram partir pra briga? Quando estourou demais, eles pararam. Então ficaram 7 meses na política de acordo. E nesses 7 meses eu
Fui Nadou de braçada. atochei o quanto dava para tochar. E depois desses 7 meses também, porque eu não fico restrito a uma política de acordo para processar. Claro. Apesar de ser uma vantagem muito interessante. Então, assim, hoje em dia eu ainda processo essa empresa, mas justamente, assim, meio que um mini fenômeno isso aí. Então, essa empresa ficou muito conhecida por estar todo mundo processando ela. Isso estourou de uma forma assim... Você não pode falar no ar para não cortar a gente. Depois você diz a gente aí para saber, porque não é para a gente propagar. Sim, Né? Ah, eu conto. Mas hoje em dia, corta, viu, Mica? Hoje em dia é outra empresa, entendeu? Que vamos dizer assim, que está em ascensão nesse tipo de mercado. Mas a gente chega lá. Entendi. Quando eu vi que tava com muito processo contra eles, na verdade, assim, desde o primeiro momento em que eu consegui esse nicho aí, que foi um processo, depois foi 3, depois foi mais, e aí eu percebi que era um fluxo, que existia uma política de acordo e tal, e de que a maioria dos casos passava nessa política. Então, assim, eu fui vendo e fazendo um acompanhamento mensal. Então, eu olhava todos os meses quanto de ação havia sido ajuizado contra aquela empresa no Juizado Especial do Consumidor daqui da Bahia. E aí saiu de 60 por mês para 600. Poxa. Foi uma coisa assim que todo mês eu olhava para meu sócio e falava assim, eu tenho um sócio que não é sócio, é um parceiro muito forte, mas a gente não tem sociedade, entendeu? Tá, mas trabalha junto com você efetivamente. É meu parceiro, vamos dizer assim. Eu olhei pra cara dele e falei, amigo, isso vai acabar amanhã. E a gente falava isso todo Já mês. estourou, né? Já estourou, Aí, mês já que vem, estourou, já ai, estourou. meu Deus. Amigo, meu Deus, e aí? Alguma notícia, você tá sabendo? Continua oferecendo acordo? Continua. A gente ficou nessa por 7 meses, pô. A gente ficou nessa por 7 meses. E ao longo desses 7 meses, essa empresa oferecia acordo. E depois parou. Por quê? Porque, primeiro, né? Começou a ficar desvantajoso financeiramente para eles. Eles não tinham uma política muito, digamos assim, assertiva de oferecer esses acordos. Eles poderiam ter sido mais inteligentes para dar uma freada no ajuizamento dessas ações, entendeu? Eles poderiam ter feito uma política um pouco mais elaborada, um pouco mais criteriosa e tal. Então, era uma política muito solta. Entrou, foi verificada alguma falha, não é mentira, passou. Entrava em acordo. Então, enfim, eu fiquei nisso aí por uns 7 meses. Hoje em dia, os juízes subiram essa régua. Então, hoje em dia, para haver uma condenação contra esse tipo de... essa plataforma específica, na verdade, é necessário, sim, você caracterizar um dano um pouquinho mais grave, né? Que não seja caracterizado como mero de sabor. Então, ao invés de falar de atraso de 1 hora, eu já falo de atraso de 4 horas. Assim como de avião, por exemplo, né? Sim. Avião não ficou tão saturado que hoje em dia tem as jurisprudências que, dentro do assunto avião, a própria jurisprudência diz o que é e o que não é dano moral. Aqui rolou uma coisa parecida, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, eu estou pegando casos mais graves. Pedido que não foi entregue e não foi estornado. Pedido em que a pessoa ficou de madrugada esperando. Algum dano, mas... Qual prazo de prescrição? São 5 anos. Eu posso estar falando besteira, mas eu... Então, pronto. Eu vou pesquisar agora meus aplicativos, porque eu já tive pedido que não foi entregue e não prescrição foi estornado. Isso aí... Tinha um aplicativo mesmo que era o Zero Vezeiro, mas acho que ele não está mais atuando em Salvador. Que atua na região sudeste, sim, mas não está mais em Salvador, acho que ele saiu daqui. E eu tive esses casos, viu? Olha, eu ajuizei pressupondo que era 5 anos a prescrição. Porque, na verdade, como a maioria dos casos eram casos recentes, eu não precisava recorrer a isso, entendeu? Uhum. Mas, algumas vezes, quando eu mandava a pessoa olhar o histórico de pedidos dela para ver se teve algum problema... porque também tem isso, né? Vamos olhar os históricos hoje. Você não vai fazer esse trabalho, não? Mas é o que ele falou. Agora a coisa tá um pouco mais difícil. E puxando pela memória aqui, acho que eu nunca tive um BO de 4 horas de atraso. Eu já tive que não receber e não me estornaram. E eu conversando lá com o sistema... Senhora, analisaremos. Isso é ótimo. Sabe por que isso é ótimo? Porque o juiz acompanha a sua psicologia enquanto você está escrevendo essas mensagens. Entenda, quando o juiz lê seu WhatsApp, as conversas do seu WhatsApp, quando o juiz lê a conversa sua com o aplicativo, você fala assim, tô morrendo de fome, meu Deus, não aguento mais, PQP. O juiz ele entra naquela vibe, o juiz está na sua cabeça. É porque também ele é consumidor. Ele também é consumidor. Porque todos nós somos consumidores. Todos nós, né? E ele já deve ter passado um BO desse. Tipo assim, quando a gente acende a luz de nossa casa, a gente é consumidor, todo mundo se identifica com isso. É diferente de uma área trabalhista em que existe o juiz lá, mas que o juiz não é CLT, por exemplo. Sim.
Ele sabe da realidade fática, jurídica e tal, mas não sabe da realidade da vida de um trabalhador, entende? Então aqui o consumidor é todo mundo é consumidor. Se eu estou te dizendo que está todo mundo passando por um problema muito parecido, a gente entende que na verdade o problema não está no consumidor, e sim no fornecimento do serviço, ponto. Mas onde é que está mesmo o problema? O problema nesse caso aí é que essas empresas, e principalmente essa, não contratam com formalidade. Então, quando você fala sobre um entregador que é informal, a gente está falando sobre um entregador que não tem vários direitos garantidos, que recebe uma remuneração que a gente não sabe se é muito justa o que ele faz. Então, é um serviço que vai ser permeado por falhas porque está sendo operado por trabalhadores informais. Ô, Léo, Olha que Complexo. complexo. Apertar facão vai dar problema, vai dar sempre problema. talvez eu vou dar a ideia, Léo, do nicho aí, que eu acho que pode dar uma boa. A gente tem ouvido falar muito de rebeliões, num sentido abrandado da palavra, né? Dos entregadores. Então, por exemplo, um integrador que foi maltratado, ou essa semana eu vi um grupo de entregadores que resolveram fazer um buzinaço num condomínio de Salvador, Sim, eu vi porque isso aí também. um consumidor não pagou o serviço, não Sim. pegou o produto e não pagou. E aí, de uma hora para outra, tinham centenas de entregadores na porta dele, gritando, ameaçando, soltando fogos e tal e tal. Eu vi isso. E aí, se você Eu acha... vi isso. Você imaginou, Só se Rafael? vê na Bahia, eu amo. Ó, um dia desse vai acontecer no meu Eu acho condomínio. sensacional quando eu vejo essas coisas, velho. E aí, Adoro. quando você vê de uma hora para outra... Não, aí eu já vi, por exemplo, de um grupo de entregadores arrombando o portão para tentar entrar, ter acesso ao condomínio, porque não teve acesso ao condomínio. Diversas discussões. E a pergunta, a Big Tech tá lá, quietinha. Exatamente. Como se não tivesse nada a ver com aquela história. Exato. Se você É raciocinar, pode ter invasão, tô falando ilícitos penais, mas ok. Mas alguém tem... Vinha cá, venha resolver, não fica aí de fora não, achando que você não tem nada a ver com isso, dona Big Tech. Que é o que a gente fala, né? Eles te isolam e joga você pra lutar com os prepostos, vamos dizer assim. Você já uma teve coisa situação dessa. de o consumidor ter sido bloqueado porque processou? Ou logo depois, Não. coincidentemente, ter Ser sido banido? Bom, algo é uma assim? pergunta legal, porque alguns consumidores, né, alguns clientes ficam com medo de processar, principalmente quando são redes sociais e quando faz uso profissional. Eles ficam com medo de processar e ser bloqueado. Eu, dentro da minha experiência, nunca vi nenhuma retaliação. Até porque são tantos processos contra essas empresas. Que ele não tem um controle. Eles não vão parar para ficar retaliando um a um, entendeu? Peraí, você está falando de empresa intermediadora de serviços Tô falando e de- produtos. Mas, por exemplo, quando você tem uma rede social, Eu tô falando mais, na verdade, da rede social. Da intermediadora de serviços e produtos, quando você é banido, você perde uma opção de consumo. É algo grave? Eu considero como sim, porque tem gente que usa no dia a dia. Eu mesmo, se eu for banido de qualquer plataforma que eu uso de compra, eu vou ficar muito chateado, porque eu Que uso. você efetivamente usa. Porque eu uso. É. Então, assim, eu uso com alguma finalidade. Essa finalidade é a praticidade de um serviço digital, enfim, Mas é você o já preço. viu, então, um consumidor Não ser vi. banido no aplicativo de entrega, Não por vi, exemplo? não mas vi. da rede social, sim, né? Também Não, mas não. é outra lógica. Mas eu também não Mas vi, é não. outra Mas entenda, por exemplo, é isso que eu até curiosidade. A gente é Você peixe foi banido pequeno. daquela. Não, Sim. mas veja aí. Quando você voltou, você sentiu que Não existia uma senti nada, fiscalização maior com não. você? Inclusive, minha conta ficou... Porque é ordem judicial. Se eles não Aí, cumprirem, eu tô falando acabou. É o seguinte, ó. O cara chegou lá, procurou o Leandro, entrou com ação contra o E aplicativo. logo depois foi E bloqueado. logo Não. depois que voltou, bloquearam ele. Não. É isso que eu tô falando. Porque ele entrou com ação. O fato gerador do bloqueio, Entendeu. se ele tem entrado Sim, com ação. entendeu. Entendeu? Isso não ocorreu até então. Mas Isso, é uma isso é realidade. importante de se Sim. avaliar, até para Até você porque ele vai adicionar na distribuir. repetição dele agora. Exatamente. Rafael acabou de te dar uma dica. Eu gostei disso. No Porque se a seu pessoa for pedido- bloqueada, acabou. Ah. Vira mais uma discussão jurídica, entendeu? Então, ele agora vai botar no pedido dele lá, ó, e mais um pedido. E mais um pedido. Que mantenha a minha conta ativa e que eu não sofra nenhuma Não, retaliação. mais ou menos. A gente não pode falar assim exatamente desse jeito, porque a pessoa pode ser banida e restrita do aplicativo a Sim, qualquer sim. momento, contanto que tenha feito alguma coisa. Isso, não seja Entendeu? imotivadamente Isso, banida pela exatamente. propositura dessa ação. Mas é um pedido que eu não costumo botar, por quê? Porque é um pedido a mais, ocupa página, ocupa análise jurídica, mas você não pode estar pedindo tudo assim, porque daqui a pouco chega um juiz na hora e fala, que preguiça de julgar isso aqui, pega esse aqui que tá mais simples, ó, que só tem um pedido.
Então, ao invés de pedir isso, eu fico esperando. Até então não teve nada, se tiver, mas aquela coisa que eu falo, olha, se você for restrito, a gente tem opções jurídicas para retomar sua conta. Então, assim, Você falou uma coisa que eu também criei curiosidade. Então, suas peças sim, são extremamente objetivas. muito, Você usa Aconteceu isso? Visual ou não? pouco, mas uso. Eu gosto, amo, adoro. Eu gosto. Mas a minha peça é enxuta. Ela tem um fundo cinza bem clarinho, pra não doer o olho de quem tá lendo. Sim. Tem minha logo lá em cima, o ano corrente e os meus contatos lá embaixo. Acabou. E a minha petição é toda com mesma fonte, mesmo tamanho. Não, mas E uso tipo muito assim, imagem, mas não... o fato é, comprei, contratei, não entregou, houve Porque falha no serviço, nananã. Ajuizado, gente. Pra que você vai elaborar demais, entendeu? Tente fazer as coisas de forma objetiva. Tente mostrar muito bem o dano, ressaltar muito bem suas provas e o resto... Ficar tirando de bazuca em mosquito não faz sentido. Entendeu? Fazer uma mega petição. Uma petição inicial de juizado de 40 páginas é uma loucura. E a gente tá Loucura. falando de um juizado que é gratuito, então é o juizado Pois. mais acessível, ou seja, é o Exatamente. que recebe mais processos diariamente. Você quer que seu processo tenha muito pedido, esteja poluído, ou você quer que seja aquele ali que ele fala, é processo de tal empresa, já pega o modelo da sentença aí. Entende? Entendi. Que horas você abriu o leque, saiu dessa empresa só e começou a ir para outros serviços digitais? Qual foi o que chegou Sim. para você na sua cabeça? Aí entra a pesquisa. Porque quando eu me demiti e comecei a trabalhar com essa plataforma específica, eu sabia que aquilo ali era finito, então eu sabia que aquilo ali em algum momento ia acabar, seja através de uma política de acordos que não acontecesse mais, seja através de uma regularização, seja através disso, seja através daquilo. Então eu comecei a fazer pesquisa. Eu deixei uma tarefa semanal na minha agenda e colocava temas lá que eu queria ficar de olho. Então, responsabilidade das redes sociais virou um tema, por exemplo, dentre outros. E eu estava focando muito em... Tá, vamos lá. Porque isso também exige uma análise macro, né? A gente tem que entender o que é que está acontecendo no mundo Sim. para ver para onde é que as coisas do mundo estão se encaminhando. Então, hoje, a gente consegue dividir que o mundo teve 3 revoluções fortes da década de 90 para cá, na minha visão. A revolução informática, a revolução das redes sociais e a revolução da inteligência artificial. No momento, a gente está vivendo o rescaldo dessa revolução das redes sociais, que também é uma revolução na comunicação. Então, a gente não está mais se comunicando da mesma forma. Os produtos que antigamente faziam sentido não fazem mais hoje. Então, tudo tá muito submersivo, está tudo muito diferente. E a impermanência das coisas é a constante. Você sempre vê que está tudo sempre mudando o tempo todo. Então, assim, redes sociais, como é que eu fui enxergando isso como um mercado mesmo? Então, eu comecei a entender que as redes sociais estavam sendo cercadas pelas grandes nações, pelos grandes projetos de legislação. Fui entendendo que existia um movimento em que as redes sociais tiveram ascensão e agora elas vão estar mais contidas, porque elas chegaram num nível megalomaníaco de influência no mundo que, tipo assim, precisa ser contido, precisa ser regularizado, entendeu? Dentro dessa lógica, eu montava meu campozinho de pesquisa e pesquisava várias coisas, dentre elas uma ação coletiva sobre vazamento de dados de uma dessas plataformas digitais. E fazendo esse acompanhamento, eu comecei a notar nas pesquisas de CNPJ que eu fazia na Justiça, eu comecei a notar que tinha muitos processos que discutiam, na verdade, não vazamento de dados, mas a relação da pessoa com a rede social. Então, banimentos indevidos, restrições, ataques de terceiros, uso indevido de imagem, crime cibernético, tudo isso aí, fraude, golpe do Pix, tudo isso aí tá dentro dessas coisas que eram abordadas nesses processos. E eu comecei a enxergar e falar, bom, realmente isso aqui tá... Eu tô vendo que toda semana tem processo disso aqui. Eu vou começar a prestar atenção nisso. E aí, fui experimentando de novo. E dessa vez eu tô querendo alcançar essas redes sociais, alcançar essas big techs e entender onde é que elas respondem em cada coisa e aproveitar essa lacuna legal, né? Porque a gente está num momento de lacuna legislativa sobre redes sociais. As redes sociais não são as mesmas de 2013, quando foi criado o Marco Civil da Internet. Elas não são as mesmas nem de 2015, nem de 2020. Não são, o mundo não é o mesmo desde 2020. Então, assim, tudo mudou, sabe? De onde é que veio você processar a rede social? É o que está em ascensão agora. Acho que há uma tônica de você pensar em
serviço jurídico hoje em dia. E Isso eu me aí. sinto autorizado a falar sobre isso porque assim eu me construí enquanto advogado. É você sempre procurar onde tem uma urgência oculta, Exatamente. onde tem uma dor de barriga que as Um pessoas não problema. estão enxergando. Sim. Mas existe. E ela existe, pode ser pequena, mas as pessoas não estão lutando contra isso. Eventualmente porque Perfeito. tá preguiça, eventualmente porque é uma coisa pequena. Não Mas é uma você começa a prioridade olhar. da E aí sociedade. você tem que estar ligado em como as relações estão sendo construídas naquele momento da história que você tá vivendo. Então hoje você chega e fala, porra, eu tenho uma situação hoje em que todo mundo faz reunião online. Sim. Certamente há uma dor de barriga acontecendo aí de pessoas que perderam reuniões por problema em plataforma, que não sei o quê. Como é que eu faço para me colocar dentro disso enquanto nicho jurídico? Tô dando um exemplo aqui bem chulo que eu pensei agora. Sim, sim. Mas a lógica é essa. É você enxergar uma Exatamente relação isso. existe hoje assim Perfeito. que não existia tempos atrás. E outra Onde é que tá a dor de barriga dela? Exatamente. E dá pra explorar, Até porque às porque vezes tem a dor de barriga, mas não dá pra explorar. Se ela não existe ano passado, significa que existe um vácuo fático legislativo sobre ela. Sim, sim. Então, se é uma coisa nova, recente, significa o quê? Meu Deus, não tem nenhuma legislação sobre isso. As legislações que se aplicam são incompletas. É a gente que completa essa legislação, entendeu? Eu tenho um grande amigo em São Paulo, não é da área de direito, ele é do mercado financeiro. E como as pessoas de grande competência de mercado financeiro em São Paulo, é um cara muito bem de vida. E ele decidiu abrir um fundo de investimento cujo racional era absolutamente jurídico. E era consórcio. Todo mundo... É novo? Não. Todo mundo faz consórcio desde 40 anos atrás. Ele olhou para aquilo ali e falou, porra, existe uma dor de barriga? Existe. Os caras entram na justiça porque, fez um consórcio, não aguentou pagar, desistiu, quer o dinheiro de volta, aí não pode, tem que esperar até o fim do grupo, tem que não sei o que. Isso sempre existiu, sempre existiu. Pensei, eu tô dando um exemplo que não é necessariamente jurídico. Só que os advogados sempre entraram com essa ação? Sim. Cadê a novidade? Ele não tá preocupado com a ação. Ele agora compra o direito que essa pessoa tem contra aquela empresa de consórcio. Porque ele é um fundo de investimento, ele não é um advogado. Então ele olhou para esse mercado e já existia, tava ali. Ele falou, pô, esse advogado aqui vai processar essa empresa para ganhar, o cliente dele vai ganhar 8 mil, ele vai ganhar 1.600, 20% de honorário de êxito, tal. Eu vou chegar para esse cara, que nem sabe às vezes que pode entrar com essa ação de 8 mil, vou chegar pra ele e falar, nego, você quer 3 mil reais agora para fazer um pix para você? Por que não aquele consórcio que você não tava pagando, eu quero que você venda para mim esse direito creditório. Sim. Tá bom, pá, ele pega aquele Você creditório, sabe que- ele contrata um advogado aqui que vai entrar com aquela ação justamente com aquela mesma empresa. Menino, Qual a diferença? Ele é um cara ele é um cliente massivo de autor. Sim. Ele passou a ser uma empresa que entra com ações contra empresas de consórcio para poder reaver aquele dinheiro. Veja, não tem nada de novo necessariamente. Você só olhou uma mesma questão por outro prisma. Sim. Só. A mesma coisa acontece. E sabe o que é o top? Eu odeio direito do consumidor, tá? Uhum. Odeio. Por conta de negócio de... Então, uma questão teórica do direito do consumidor que me mata, que é a questão de despersonalização. Puta que pariu, aquilo me dá... O seu trabalho encampou isso daí também, que é uma merda, né? Mas enfim. É o que me dá a raiva mas a do consumidor. desconsideração na relação de consumo é até mais rígida que a justiça de trabalho. Mais ou menos. Menos do que o Mais Código ou menos. Civil, mas... Mais ou menos. A bagunça é muito parecida hoje em dia. E conceitualmente isso me incomoda bastante. Até porque eu sempre advoguei mais para réu, né? Então minha visão é essa. Sim. Só que veja, o direito do consumidor, ele conseguiu ocupar um vácuo legislativo quase que futurista. Ele consegue ter sido feito na década de 90 e ele vai regular situações que nem existem ainda. Sim. Por quê? Porque a norma é genérica. É muito abrangente. Quando você tem uma relação Sim. de consumo, a relação de consumo ela pode virar uma relação mega tecnológica do cara intermediado por uma inteligência artificial, quando você quer, mas no final das contas, tem um consumidor, tem um fornecedor. E essa zorra dessa lei que tá lá já regula essa relação há muito tempo. Então você não tem nenhuma lei que fale, por exemplo, de como é que você pode, o que é que você tem de direito contra o chat GPT. Exatamente. Não existe uma lei que fale sobre isso. Exatamente. Mas existe um direito do consumidor que fala, você é consumidor, ele é fornecedor, pica o pau. Exatamente. Então o direito do consumidor tem essa mágica, digamos assim. Ele já regula situações futuras desde hoje. Qualquer Sim. relação de consumo futura, ou qualquer relação Mas que não que pareça de depende consumo, de um mas você critério. consiga enxergar, Mas você vai assim, conseguir. dependendo de um critério subjetivo de um juiz.
Porque enquanto aquilo ali Tudo não é for tese, né? legislado... Tudo é tese, Exatamente. tudo é tese. Você Você vai- entende que, tipo assim, enquanto não existir objetividade na responsabilização, e eu falo a gente consumidor, não falo nem advogado, a gente vai estar submetido à decisão de alguém, que não é a nossa, é a de um juiz. Então, o juiz que tiver uma inclinação mais conservadora, mais pró-empresas, esse juiz não vai querer saber da nossa tese. Ah, mas aí você vai tentar ter um. Vai ter um que vai conseguir. Não, E aí, segunda aquilo vira. instância, Não, e aí, quando passa um, irmão, passa a boiada. Há notei isso também. algumas situações. Eu já tive algum tipo de atuação nesse sentido, Sim, de encontrar dificuldade em emplacar uma tese uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e tentando distribuir ações para cair em juízes diferentes até chegar no momento de falar: não, isso aqui agora vai, e aquilo depois se consolidar. sim. Veja que tese, e aí é o papel do advogado. E aí Sim. fica aqui para vocês que estão assistindo esse negócio até agora, o papel do jovem advogado tem que ter essa sacada. Você não Sim. pode ficar, ai meu Deus do Esperando, céu, eu né? sou coitadinho, meu Deus, o mercado tá não sei o quê. Não tô dizendo também que o mercado é mil maravilha, não é. É barril, tá? É fácil, não tá fácil. Mas se você ficar parado, sentado, esperando também as coisas acontecerem da maneira mais tradicional possível, aí é que não vai acontecer Não mesmo. acontece mesmo. A gente teve aqui, semana passada, foi o episódio da gente sobre plano de saúde. Sim. Semana retrasada. Não posso falar passada que eu tô gravando hoje, não sei o que, né? Então não... É. Mas teve um episódio muito recente sobre plano de saúde. Mica, depois me diga qual número, foi 83, pronto, episódio 83. E a gente estava aqui com um jovem advogado também. E a gente chegou... ele conseguiu me explicar como é que funcionava a lógica. Eu lembro que eu falei, velho, eu sempre tive uma dificuldade horrorosa de entender como é que você entrava com essa ação. Porque você entrava com a ação de plano de saúde dizendo, olha, eu cometi uma fraude. Porque era isso, né? Você fazia um plano coletivo por uma empresa que não existe, a empresa foi formada apenas para ter o plano de saúde, e você depois entrar para dizer, olha, esse plano, essa empresa, na verdade, não existe. Não existe, tá tudo eu só errado. fiz isso porque eu sou Empregado. hipossuficiente em relação ao plano, eu tive que fazer isso. Aí eu olhei e falei, velho, é sério que você entra... Porque assim, eu fui educado no venir contra facto próprio, né? Você não vai chegar lá e dizer, eu fiz uma vagabundagem aqui, mas eu vou me aproveitar dela para você me resolver. Sim. E é isso que a tese do plano de saúde fala. Só que perceba, o primeiro advogado que teve a coragem de meter essa petição, o cara foi corajoso, velho. E eu tenho certeza que não entrou de primeira. Porque os juízes com certeza olharam com a minha cabeça conservadora e disseram, meu amigo, você tá sumindo a simulação, meu querido. Que porra é? Não, sai daqui. Até um juiz olhar para aquilo e dizer, porra, mas ele foi forçado a fazer essa simulação por uma situação... Não deve ter sido fácil. E você teve que ter muita coragem. Então, tese nova, coisa nova, você tem que ter coragem de meter a cara. Porque quando der certo... Eu já joguei uma tese já que deu errado, assim, não me arrependo. Foi? É isso. Eu já ajuizei umas 15 ações contra uma plataforma digital na expectativa de ser o grande, sabe? O grande mousse que a gente chama assim. O grande fato, sabe? A grande tese. E não foi, porque se fosse aplicada, ia ser aplicada para todo mundo. Porque todo mundo usa essa plataforma digital, entendeu? Que é o WhatsApp. Eu ia falar uma coisa que é interessante. Desculpa interromper. Mas Sim. você alguma pensa ação? em nunca mais entrar com a tese nova por causa disso? Claro que não. Pronto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Uma coisa Claro que interessante quando você fala que você começou a ver outro nicho, Sim. que são as redes sociais, e caminhar por um outro caminho, porque assim, todo mundo que a gente vê atuando nas redes sociais sempre procura como cliente os grandes consumidores das redes sociais, então os digitais influencers e tal. Queria E pelo tanto. que eu vi, o seu cliente é o todo comum mundo, do dia a dia. É qualquer cliente, né? Não precisa ser um grande consumidor da rede social. Entende o que eu tô querendo dizer? Não precisa ser. Porém, assim, temos que Você, entender por exemplo, que... quando foi banido Sim, daquela rede, sim. você não era um usuário twitteiro, comum. né? Um usuário comum. Usuário comum. Mas assim, é claro que quanto mais dano agregado tem ali, melhor repercussão fica, do dano, né? Então, se a gente pegar provar, um influenciador de não sei quantos seguidores, que teve a conta hackeada e vários perder... A gente não tá falando mais da vida... digital influência aí agora. Sou total. Você vê meu Instagram lá, beleza. Nem aberto já começa por aí. Já é errado, né? Já tô errado desde o começo. Toda vez que chega alguém aqui, diz assim, abre seu Instagram, Rafael. Eu abri. Eu abri uma época,
Depois Pode de ser, Rafael foi no Clanes. caso Depois do fechei. Depois fechei. Foi Não, mais. aqui não quero essa porra pra mim, não. Que nada, não tô vendo minha vida. Não é tão interessante assim, eu aposto tão pouco. Então, Eu sou da mesma linha. não, sabe? Tipo assim, mas eu, Você eu é abri fechado? eu abri agora porque eu tive um problema no WhatsApp, então eu quero Meu deixar. Deus! Twitter. Ele quer fechar todas. Eu quero gabaritar, entendeu? Não, mas nem foi um problema assim, tá, foi um problema assim. Uma pessoa se passou por mim para meu pai. Então eu fiquei com medo de fazer isso com meus clientes e acabei Ah, mudando tá. meu WhatsApp. E aí, por isso, por uma burrice minha mesmo, eu acabei não sincronizando muito bem os contatos. E aí, portanto, eu tive que abrir meu Instagram, porque eu tô deixando lá um destaque, né, informando No que que eu aconteceu mudei de isso? conta, que aquela conta é minha, que eu vou entrar em contato para quem for pesquisar assim, ah, meu Deus, ela não falou comigo, mas não tô conseguindo falar com ele. Deixa eu abrir o Instagram dele aqui. Aí, de repente, tá lá, entendeu? Entendi. Mas eu também sou conta fechada. Inclusive, minhas fotos do feed nem são com minha cara assim. Eu boto umas paisagens assim. E aí lá depois é que vai vindo minhas fotos. Depois você ficou com As trauma de que seguintes, pegaram sua foto e usaram. né? Eu acho que assim, ó. Exatamente. Mas rede social eu uso muito. É o que eu só fui pensar depois que você falou. Rede social é muito um uso individual, né? É muito do objetivo que você tem. Eu não tenho muito o que mostrar da minha vida profissional nesse momento. Então, na minha atuação, eu vou continuar meu Instagram pessoal. Aqui, você tá mostrando pra gente. Olha o quanto você tem pra mostrar. É verdade. Talvez você não tenha consciência do quanto você tem pra mostrar. Agora, acho interessante que você não. Em nenhum momento da nossa conversa em relação à prospecção, Sim. você falou em utilização de prospecção por meio digital. Né? E a gente já teve aqui pessoas que defendem pontos de vista diferentes. Sim. Pessoas que falam que não existe como hoje você trabalhar sem uma prospecção Eu concordo. focada no digital. Eu concordo. Outras pessoas que dizem que a melhor. Faço digital, mas a melhor prospecção é a de boca em boca. A disseminação de clientes para outros clientes. Depende do E há objetivo. quem diga que tem que ser os dois. Depende do seu objetivo, pô. Tipo assim, você quer o quê? O que é que você quer na sua rede social? Eu não tô falando vamos lá, tá. Eu não faço prospecção hoje em dia de forma totalmente digital, mas Sim. é algo que eu pretendo fazer no futuro. Essa automatização do Google e do Meta Ads eu acho super interessante. Para mim é o futuro, pelo menos da prospecção da advocacia. Minha humilde opinião que você pediu, né? Mas você Eu não falo que ninguém pediu, mas nesse caso que foi solicitado. Eu perguntei. Mas eu não faço dessa forma ainda. Eu estou experimentando essa forma. Você não faz, mas também não acha que Não. é uma ferramenta Eu que faço. não presta, que não serve. Não, pelo contrário, vou me corrigir. Na verdade, eu faço. Só que eu comecei a fazer tem uns 2 meses, ainda não teve tá o incipiente resultado, aí. tá uma coisa da experimentação ainda. Não é a minha forma de prospectar clientes hoje em dia, entendeu? A minha forma de prospectar cliente hoje em dia, além das minhas relações sociais pessoais, em que eu olho pra cara da pessoa, dos meus amigos, e vou comentando, além dessa que, tipo assim, me garante, sei lá, hoje em dia, 40%, 50% dos meus processos, é porque eu tive, e aí eu tô falando agora dos outros 50%, é porque eu tive uma expansão de carteira de clientes nessa época em que eu estourei mesmo com essa plataforma. E as pessoas foram falando umas com as outras. E as pessoas foram falando umas com as outras, exatamente. Você em algum momento, você acha que você já chegou a pensar na escalabilidade das suas teses de direito do consumidor? E de isso ser altamente escalável e aí necessariamente você ter que partir para uma prospecção digital? Ou você não tem nem essa pretensão? Eu estou com essa intenção, entendeu? A minha intenção, porque assim, se eu tô falando de um mesmo fornecedor, para o mesmo produto e serviço, que é usado por vamos dizer assim, metade dos brasileiros, a gente está falando de um mercado de mais de 100 milhões de pessoas. Sim. Dividido em 26 estados, 36, enfim. A gente está falando de um território enorme. Nosso país é muito maior do que a maioria dos outros E hoje países. você faz tudo à distância, você pode Então, advogar em Manaus. Você capta todos os processos à distância hoje, se você quiser. Se você usar a ferramenta da forma correta, de forma ética, né? Enfim, você consegue captar certinho. O nicho de cliente. Olha que doido isso. Você não consegue apenas captar no Brasil todo. Você consegue captar o nicho de cliente que você quer. Sim. Você consegue escolher quem você vai captar dessas pessoas. Eu quero só idoso para trabalhar com previdenciário. Eu quero só rescisão indireta. Eu quero só trabalhadores insatisfeitos. Eu quero só direito do consumidor de plataformas social. Eu quero só... Agora, claro, quanto mais pessoas tem daquele nicho, melhor para você. E mais fácil fica de você fazer essa prospecção de internet, porque a prospecção de internet é uma prospecção de massa. Se você quer um valor agregado na sua atividade, das duas, uma.
Ou aquela prospecção digital vai ser sobre um produto que tem valor agregado. Vamos trabalhar só uma hipótese assim. Vamos dizer que, numa realidade diferente da nossa, um advogado de autista pode ganhar R$10.000 para entrar com uma ação. Estou falando só um exemplo que me veio na cabeça, juntei palavras aqui. Sim. Então, esse é um nicho de valor agregado. Então, a pessoa que anunciar nesse nicho vai ganhar um dinheiro bom. A outra opção é você conseguir processos muito parecidos, demandas muito parecidas contra a mesma O empresa. ticket é médio é baixo, mas a escala é alta, então você consegue chegar em valores pela escala, não pelo processo E pelo individualmente, né? trabalho que você tem. Porque assim, hoje, se eu faço, sei lá, hoje um advogado trabalhista pode fazer R$100.000 no processo de trabalho, mas ele ficou 10 anos trabalhando, fez 3 audiências presenciais, uma foi instrução de 5 horas seguidas que o juiz, sabe? Eu tô falando de você fazer pouco dinheiro em pouco tempo, só que relacionado várias vezes, porque estamos falando de um problema que se repete na sociedade em plataformas que são usadas por toda a sociedade. Entende como isso muda um pouco o jogo da coisa? Você está falando de uma acessibilidade de clientes muito maior. Mas sabe? e ao mesmo tempo, e aí por isso que você que está assistindo tem que ficar esperto. Ao mesmo Sim. tempo, não é um mercado em que dá para você ficar preocupado com concorrência, porque o mercado é tão grande que você não vai abranger. É impossível você fazer tudo. Não dá. Então você pode ficar despreocupado. Ah, mas se isso aqui ficar muito, vai ter muito concorrente. Já tem muita gente fazendo, meu amigo. Tem 100 milhões de pessoas para usar. Então ninguém vai trabalhar 100 milhões de pessoas. Se você for muito bom, muito top, você vai trabalhar 10 mil pessoas. É isso aí. Exatamente. Ponto. Exatamente. E 10 mil pessoas já é muito. Muita coisa, né? É isso. Então há uma... Por isso que eu falo muito dessa questão da jovem advocacia e a prospecção online, porque a prospecção online ela é potente com essa questão dos problemas de menor complexidade e maior repetição. E aí é muito mais fácil você fazer essa prospecção do que a prospecção de alto valor agregado. Até porque o cliente do alto valor agregado, ele não está procurando um jovem advogado. Não, ele não procura jovem advogado, ele não procura isso no Google. Não procura. Um cliente que quer entrar com uma ação indenizatória, ele está disposto a pagar de honorário de prolabore R$20 mil, ele quer um advogado bastante experiente, ele vai pedir uma indicação para pessoas que ele conhece. Ele não vai no Google. Perfeito. Exatamente. Ele não vai para o Google. A lógica é essa. Então você tem que pensar o que você quer. Sim. E aí eu acho que tem uma frase que você falou no começo que você já estava falando com um equívoco que você mesmo teve. Sim. E que eu acho que isso tem que ser muito salientado para a jovem advocacia. Que você falou assim, eu não queria minha OAB vinculada a determinados tipos de processo. Nossa. Eu não queria minha OAB, não sei o que. Ego trip total. Sério, hoje o cara que é advogado, ele quer tudo. Em ter renda. Ele quer tudo. Ele tem que ter processo. Exatamente. Mas a minha OAB... Meu amigo, isso não é importante. Exato. Não, mas eu penso dessa maneira. Então você não vai conseguir prosperar, não tem jeito. Vai ficar nessa questão de ego aí pra sempre. Você não vai nunca. Eu não quero ser o cara que faz só coisa de consumidor. Meu irmão, se você for o cara que faz só coisa de consumidor, tem uma carteira de cliente monstruosa e vive muito bem, onde está o erro? Não, e a carteira de cliente que uma pessoa pode conseguir com a área de mercado de direito do consumidor leva ela para outros tipos de processos. Sim, óbvio. Leva ela para outros tipos. Porque, como você falou, consumidor é todo mundo. É todo mundo. Todo mundo, do empresário mais rico à pessoa mais pobre, ao professor, é todo mundo consumidor, gente. Então, quando você conhece alguém através de um processo de consumo, você conhece o potencial cliente para todas as outras áreas. Só para poder... O problema que está chegando no final é a confusão que fez no começo. Esse negócio de escalabilidade, ela é tão... Eu dei o exemplo desse meu amigo de São Paulo. A ideia dele parte de escala, não tem como funcionar se não for escalável. E Ive, que achou que a gente ia falar sobre questões de companhia aérea hoje aqui. A idade, né, meu irmão? Você se confundiu, tadinha, bichinha. Tá nervosa. Passou um mês sem vir, perdeu o traquejo. Perdeu o traquejo. Sabia que eu tô próximo de completar uma boa ideia, né? Verdade. Essa festa tem que ser mais especial do que a de 50. Para 51 tem que ser melhor do que a de 50. Pronto, guardou para 51. Hoje você tem atuação de tutela de direitos do consumidor em relação à aviação que é feita por aplicativo. Sim. Hoje você na hora acessa o aplicativo e o cara já fala assim, não, você vai... Aquilo, e isso eu sei que está sendo discutido muito em processos jurídicos dentro do judiciário. Sim. Empresas prestando serviços jurídicos sem ser escritório de advocacia. Exatamente. Porque aquilo é um serviço jurídico.
Perceba, a coisa ficou tão escalável que saiu do direito. Saiu do Saiu direito. do controle total, gente. A mesma coisa, o Sério. exemplo que eu dei desse amigo meu do mercado financeiro, só que ele não tá criando um problema para ele mesmo porque ele não está advogando. Sim. Ele tá comprando um ativo É. financeiro que depois ele, em nome próprio, Não usa. incide código de ética Não, da OAB, nada. Mas o cara que presta serviço jurídico sem ser... Eu passei muito por isso na época da advocacia eleitoral. Escritório de contabilidade e prestar um serviço jurídico. Uhum. Vi muito isso. Sim. E Isso corretora? acontece muito em condomínio. Condomínio. Administrador de condomínio que presta serviço jurídico. Não pode. Sim. E isso é discutido sempre em OAB e em processos judiciais também. Imobiliária. Mas o exemplo não pode deixar de ser dado. A coisa é tão escalável e rentável que furou a bolha do direito a ponto de empresas de outros ramos virem para cá. O cara fez uma startup cuja base é um serviço jurídico. É Uhum. processar a empresa de aviação. E eu Por posso... atraso de gol. De débito. E você que é advogado não quer. Questão de crédito, na O verdade. cara fez uma startup para isso, mas o cara é jovem advogado, ele não Ô, quer. Rafa, Ai, eu meu vou fazer Deus. só uma provocação aqui, que não precisa se estender, que eu sei que a gente tá no final, mas pense nisso que você falou, agregado ao fato de que a inteligência artificial vai automatizar tudo. Então, você É tá um agravante, né? É um agravante. É um agravante. Tá, eu tenho minhas ressalvas. Potencializante, talvez. É um fator, vamos lá, não vamos trabalhar como algo ruim ou bom. É um fator de mercado. Então, a inteligência artificial vai automatizar muito melhor. E quando eu falo melhor, não é de um critério de gosto, mas é de Sim. um critério de qualidade. Vai facilitar muito mais a elaboração de peças, elaboração de decisões, de sentenças, e não só disso, de fluxo de captação de cliente. Que você falou, por exemplo, de um caso em que Sim. estamos falando de uma empresa que compra direitos. Isso pode ser muito bem feito de forma automatizada. A inteligência artificial pode fazer algum tipo de atendimento de interferência. Então, a gente está caminhando para um lugar em que está cada vez mais distante da realidade legislativa da gente. Em paralelo, continua se enquadrando em algumas questões legislativas como CDC, Código Civil, Marco Sim. Civil, mas que já vai começando a demonstrar algumas fragilidades, e a prova disso é a decisão do STF, que descaracteriza uma obrigação formulada e legislada no Marco Civil da Internet para entender como inconstitucional aquele artigo, porque Sim. a sociedade já mudou tanto, já surgiram tantos novos direitos ensejados daquela relação, que aquela lei ali, naquela forma, já não é mais constitucional. E que loucura. 10 anos atrás... Ela era. De 2013, essa lei. Uhum. Em 2013, o Instagram estava começando a engatear. Não tinha nem história ainda. Stories de Instagram. Essas redes sociais, elas vão mexendo no mecanismo delas muito lentamente. E a sociedade vai acompanhando isso de forma lenta também. Quando a gente vê... É imperceptível, já mudou. E estamos falando de uma alta economia. Sim. Não estamos falando de economia simples, a gente está falando sobre influência, advogado, empresários, pessoas relevantes, artistas, cantores. Todo mundo usa de alguma forma um serviço prestado por essa rede social e nossa economia está Intimamente totalmente ligada à perfeito. existência Mas dessa. imagine E não tá legislado. Um momento que se acontecesse de Doideira. redes sociais serem banidas no Brasil, quantas pessoas ficaram desempregadas Já da noite teve. por dia? Da noite por dia. Não, Já eu falo teve. permanentemente. Ah, sim, sim. Não tô falando só de influência, não. Tô falando de Não. absolutamente cadeias produtivas Perfeito. inteiras. Inteira. Inteiras. Exatamente. Hoje você tem, e não é de hoje, cantores que não fazem show. Só fazem. Só gravam vídeo. É. Isso é uma manifestação de modernidade e de rede social. Se a rede social não existe, ele deixa de ser cantor. Imagina. Ele deixa de ser cantor. Exatamente. Por quê? Porque a comunicação mudou. É doideira, isso é muita doideira, velho. É. É No muita final, a gente doideira. está falando tudo sobre a mesma coisa. É. Revoluções É. na comunicação. E aí eu vou dizer pra vocês, se vocês tiverem esse feeling, dá pra ter uma advocacia muito próspera, você utilizando desses mecanismos, pensando nas coisas antigas, não precisa ficar pensando só em coisa nova, não. Coisa Não. nova você vai usar para proceder, não é para criar o produto em si, é para criar procedimento, mas tem muita coisa que dá pra fazer. Tem sim. Até a próxima, né? Bom, né? É. Pô, Léo, foi massa, meu velho. Eu gostei Parabéns. também. Veja que a gente veio pra cá pra falar sobre Eu agradeço também, viu? serviços digitais e acabamos fazendo um programa, na verdade, melhor, porque a gente Ah. acabou falando de jovem advocacia e da atuação da jovem advocacia. E da perspectiva de carreiras modernas. Pô, foi massa, eu gostei. Você gostou? Gostei. Viu como os caminhos são tortuosos no programa Aula Extra? A gente chega aqui
Vai que falar de uma coisa e falar de outra. Eu não sei se você tem percebido. Falou até de aviação, que não ia falar. Eu não sei se você tem percebido. É uma nova época no É Moralista. verdade. As coisas estão clareando. E olha, o cada pessoal da vez mais produção tá forte. pra bater. Tá chegando o episódio 100. Diz que vai ter uma surpresa, um negócio novo. Nem eu tô sabendo, mas vamos Me me contar. avise que eu tô sem roupa de O vir. pessoal vai me contar ainda. Tenho que vir com dress code. Me avise dress code. Parabéns Pô, eu que agradeço. pela forma de falar, parabéns pelas ideias, parabéns pela coragem de atuar e de Obrigado. ser advogado e de chegar numa festinha e dizer: sou advogado, você quer entrar com ação contra o aplicativo, porque é assim que tem que ser. E eu já vou salvar o telefone no meu, fixar no meu. Eu amei. Eu acho que na de minha tudo aba que de eu vi, isso aí aplicativo. foi a melhor coisa. E outra. E eu quero ler seu livro também. Ah, pode deixar. Circunferência trago. e Mogno. Mogno. Sim, obrigado. Gente, parabéns vocês pelo podcast. Que nada, que isso. Agradeço de verdade essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Eu não Nada tenho disso. títulos, não sou como os professores, os meus professores, inclusive, que vieram aqui. Sim. Mas eu senti que tinha umas coisas a falar e a gente conseguiu falar de quase tudo que eu queria falar. E eu agradeço enormemente a produção. esse querido aqui que me chamou. Obrigado, viu, Mica? Aí, produção. Valeu. muito bem. Obrigado. Galera, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E eu esqueci no começo de falar pra você dar like, sininho. se inscrever, apertar sininho. Então eu estou falando agora. Perdoe a minha idade de ser um pouco analógico. Se você gostou desse episódio, se você tá aqui até agora é que você gostou. Sim. Então você pode deixar uma curtidinha aí, um comentário se você quiser. E se inscreva no canal, porque toda semana tem episódio novo pra você aqui. Valeu, obrigado, tchau!